Olá pessoal, boa noite. Vamos ver aqui para convidar o professor Pardal. Eu sempre começo a live e tenho dificuldade de achar o nome aqui para adicionar. Não me acostumei ainda. Mais um pouquinho. Acho que o professor deve estar entrando logo mais. Só um minutinho, pessoal. Tô esperando o professor Pardal aparecer aqui, tá? Ele mandou mensagem já que tá entrando. Vocês não terem que ficar olhando aqui pra minha cara gigante que tá na tela aqui. Mais um pouquinho só. Não, ainda não. Só um segundo que o Pardal tá chegando. Tá difícil, mas ele vai chegar. Que estranho. Aê! Foi. Olá, Marco, tudo bem? Desculpa a Boa demora aí, noite, tudo certo? Dr. Rodrigo Pardal. Tudo ótimo, e você, como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ah, que eu acho que tá um pouco embaçado, peraí. Pronto, agora melhorou. Vamos lá. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, Pardal. E você, como é que tá? Tudo bem, tudo certo. Quantos anos, hein? Poxa, eu não sei se... Pronto. Eu não sei se vale a pena a gente ficar falando dessas coisas, porque compromete um pouco, né? Mas pelas minhas contas, pelo menos 11. Eu acho que faz 11 anos mesmo. É, porque tô Você se calculando formou que quando na PUC aí?
Eu 2009 para 2010. Eu me formei, meu último ano foi 2010. Tanto É, que no seu último ano você presidiu a comissão eleitoral do centro acadêmico, no seu penúltimo ano, né? isso, foi, que aliás, nossa, ali foi. Foi Eu engraçado. Eu foi divertido. disputei para o pessoal que está entrando, que ainda o pessoal tá entrando na sala, Sim, sim. eu disputei o centro acadêmico lá na PUC São Paulo em 2008 para a gestão de 2009. E o pessoal queria uma pessoa séria, uma pessoa equilibrada para fazer a mediação entre a chapa Apuro, que era a minha, né, que eu estava como candidato a presidente, Exato. e o pessoal da construção coletiva. E Exato. eu lembro até hoje. E E foi uma muito pessoa legal o séria, embate. equilibrada, você não ouviu essas recomendações e me indicou como presidente Foi da legal, foi comissão divertido. eleitoral. Foi ótimo. Foi. E a gente, até hoje, o pessoal da construção coletiva virou político, né? A Isa Pena era do grupo Construção Coletiva, virou deputada estadual pelo PSOL, né? É verdade, é verdade. Eu acho muito. Eu lembro com muito carinho da época. Eu lembro que o Bruno foi. O Bruno foi vice-presidente, a gente teve uma reunião. Eu lembro, engraçado, eu lembro em detalhes, aquilo me marcou muito. Eu lembro que a gente teve uma reunião, porque a gente teve que aplicar uma sanção para uma chapa, aí a gente teve que fazer uma deliberação, porque ela fez campanha fora do período. Foi assim uma coisa muito louca. Eu lembro que no ano seguinte, o próximo presidente da comissão eleitoral veio me consultar para eu ajudar na eleição. Eu lembro Foi. que, nossa, foi assim uma coisa muito legal. Foi muito legal. E, então, antes de tudo aí, né, para o pessoal que já está na sala, eu queria agradecer a sua presença. Que A minha ideia era fazer um debate mesmo bem técnico do ponto de vista jurídico. A gente não tem amarras, a gente se conhece faz um tempão. Você é professor de cursinho, você está atuando agora em alguma universidade também, perdão? eu dou aula em pós-graduação em algumas universidades, na PUC de Campinas. Tá, Eu dou algumas aulas na pós-graduação da Escola Superior da Advocacia, na perfeito. Escola da Advocatura. Então, eu dou aula em diversas pós e no Damásio, no preparatório. Ah, legal. Então, é uma pessoa que tem um currículo aí invejável, um cara ponderado, e a gente vai explorar as diferenças, como sempre, em todos os debates, de maneira leve, como tem que ser, né, Pardal? Sim, A minha, a minha ideia seria apresentar um pouquinho, um ponto que eu acho interessante para a gente começar o debate, né? O tema a gente colocou como Bolsonaro inelegível, interrogação, e eu quero começar trazendo um fato que às vezes as pessoas que estão participando de um debate público não se contextualizaram ou não sabem ao certo que é uma questão já trazida aos tribunais e que vem sendo objeto de discussão há algum tempo. Em 2015 foi aprovada uma mini reforma eleitoral, né? A lei 13.000 e alguma coisa. Eu tenho até aqui. Essa mini reforma eleitoral, no artigo 59A, estabeleceu que o voto deveria ser impresso, né? O voto deveria ser impresso e as urnas deveriam imprimir, mesma premissa do debate que está acontecendo hoje. E o que acontece? O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2018, por intervenção do PGR, né, Procurador-Geral da República, direto no Supremo, existe no Brasil essa possibilidade de você ajuizar uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal para questionar uma lei. Tem um rol de legitimados na Constituição que tem a prerrogativa de fazer isso, o PGR é um deles. O PGR foi lá e falou, olha, isso pode violar o sigilo do voto e pode, eventualmente, atrapalhar a votação, permitindo aí a ocorrência de fraudes. E o Supremo Tribunal Federal deferiu a liminar em 2018. A lei já tinha determinado que as eleições deveriam ocorrer com o registro dos votos impressos. Em seguida, em 2020, na verdade, né, demorou aí 2 anos mais ou menos, o Supremo se posicionou, finalmente, em sentido contrário, né, declarando a norma inconstitucional, artigo 59A, aduzindo que
de acordo com o voto do ministro Gilmar Mendes, que, salvo engano, era o relator dessa ADI, ele falou, o voto impresso por si não é inconstitucional. Só que ele jogou uma argumentação um pouco mais leve, colocou, não é inconstitucional, porém, para essas eleições não vai, né, para aquelas eleições não serviria, e ele deve ser implantado de maneira gradual, de maneira, né, não diretamente de uma vez só, mas de maneira gradual no tempo, certo? Os votos mais enfáticos foram dos ministros Barroso e do Alexandre de Moraes, que por coincidência, né, hoje pautaram o debate público a respeito de voto impresso auditável. A minha pergunta, aí depois, o que eu estou fazendo, Pardal? Eu estou aquecendo aqui com você, porque depois a gente vai entrar em questões relacionadas a inquérito das fake news, a eventualmente os pedidos de investigação que foram feitos do TSE para o Supremo Tribunal Federal, que tem essa questão, essa temática como premissa ou como bojo, tá? Mas eu queria saber, a respeito dessa questão específica, você tem uma posição, você tem uma visão de mundo a respeito disso? Bem, a discussão é bastante interessante. Essa lei de 2015, a lei 13.155, né? Ela, então, para situar o pessoal, embora o Marco já tenha explicado muito bem aí, e, aliás, mais a área dele do que a minha, então aqui vou aprender nesse ponto, mas para situar o pessoal, o que o dispositivo trazia literalmente, é o seguinte: nesse processo de votação, seria impresso o registro de cada voto. Porque também, Marcos, que a gente tem que, quando a gente fala de voto impresso, o que é isso? A gente tem que explicar, porque as pessoas usam a expressão, viram um chavão, e elas não sabem muito bem do que elas estão falando. Né? E na rede social essas coisas reverberam, as pessoas repetem e não sabem do que elas estão falando. Então, as pessoas ficam discutindo se é uma favor ou contra, mas não sabem nem como é que isso ia se dar, pelo menos no projeto de lei, e que não é muito diferente dessa PEC. O que acontece é que a urna vai imprimir, ela imprimiria o registro de cada voto, esse registro ia ser depositado de forma automática, e aí o próprio dispositivo dizia sem contato manual do eleitor, então o eleitor não teria contato manual com o registro desse voto, que seria físico. Então, o processo de votação, o ato de votar continuaria eletrônico. Nós não voltaríamos para a votação em cédula de papel. O que seria impresso é um registro do voto. E aí, ele sem contato manual ia ter esse registro desse voto, e o processo de votação só seria concluído quando ele confirmasse o teor do voto e o registro impresso. Qual que é o problema aqui que eu vejo? Né? O dispositivo tomou um cuidado, e foi o que você falou, na época o Supremo decidiu suspender esse dispositivo por 8 votos a 2, e os ministros Barroso, inclusive, eles acabaram, Alexandre de Moraes, votaram para que não fosse aceito esse dispositivo. Votaram para não aceitar o dispositivo, que é a posição deles, que é mais enfática hoje, inclusive, também. Ou seja, a mesma posição. Isso é em 2015, no governo Dilma Rousseff. Então, eles adotaram um posicionamento que é parecido com o posicionamento de hoje. Não, mas né? a votação da liminar foi 18. Sim, em 2018, exato, em 2018. Mas a lei é da época da ministra, da presidenta Dilma Rousseff, 2015. Tá. A liminar de 2018, a lei. E aí o que aconteceu? Aqui nesse caso, qual que é o problema? O que a gente pensa? Bom, então vamos imaginar essa situação. O sujeito vai, vota, e aí depois é impresso um papel. Ele tem que conferir esse papel. Nesse papel, ele vai conferir se aquilo corresponde ao que ele votou. Então, aquele papel não é um comprovante de votação. Isso a gente tem até hoje. Né? O comprovante que você foi lá e votou. É um comprovante de quem ele votou. E aí ele vai atestar se aquele comprovante lá confere com o que ele digitou na urna eletrônica. Então, vai aparecer lá em quem ele votou. Então, você vai ter um elemento físico, e que, segundo o dispositivo, ele não pode ter contato manual com esse elemento físico, mas um elemento físico e cabe a ele conferir se aquilo está de acordo com a votação dele, depois isso vai ser depositado numa urna. E só vai ser depositado na urna depois que ele conferir. Veja,
ao que me parece, a gente tem que parar para pensar. Não adianta eu olhar isso aqui com os olhos de quem vai fazer essa votação aqui no lado da Paulista, na Vila Mariana, nos Jardins, em Perdizes, em Higienópolis, né? Eu fico imaginando esse tipo de procedimento nos rincões do país. O sujeito sendo impresso um papelzinho com o número do candidato em que ele votou e ele ter acesso a esse papel. Isso a gente sabe o país em que nós vivemos, né? Coronelismos, milícias, tá? A gente sabe para que isso vai dar margem. Isso aumenta e muito a chance de alguém pleitear a conferência disso. Mas alguém pleitear a conferência, alguém que não tem que conferir esse voto, né? Milícia, empregador. Até porque a gente já sabe que mesmo sem isso, a gente sabe nos rincões do país pessoas que são levadas pelo empregador com o veículo do empregador para realizar o voto. E elas têm que votar em quem o empregador quer. Então eu fico imaginando, com esse registro, e essa pessoa, e hoje em dia, com celular e etc., a pessoa querendo registrar isso de alguma forma. Facilita a forma de registro. Mas, Pardal, ela poderia tirar da urna, o registro... Mas na hora que usar a urna, ele nem pode ir com o celular para a urna, já começa por aí. Perfeito, mas então, tem uma coisa que eu acho relevante aqui. Tem uma coisa relevante aqui, que foi pontuado nessa... Não é porque vai levar. Mas ela não vai levar, não importa, mas ela vai ter contato visual ali. E naquele momento ela pode registrar o que está naquele papel. Ela não precisa levar, mas ela vai, né? Ela vai ter esse problema. E claro, então, o voto, a princípio, continua secreto, mas com uma probabilidade maior de que esse sigilo seja devassado. Então, mas é que tá. Continua sigiloso porque, na verdade, a cédula ela vai para a urna sem a correlação entre o nome do votante e o voto realizado, entendeu? Não existe essa correlação na cédula em si. Mas, assim, antes de entrar nas minúcias, eu queria só levantar um outro ponto que eu acho mais interessante, que é o seguinte. A questão de você ter um processo eletrônico, né, uma eleição que acontece pela via eletrônica, que nunca foi efetivamente atualizado, né, e que a gente tem hoje no Brasil, é uma espécie de leap of faith, né? É uma espécie de vai e confia. Por quê? Porque por mais que as instituições e os órgãos digam para mim, Marco Antônio, confia, é auditável. E eu tenho vários técnicos aqui, e eu não estou falando de gente que usa o chapéuzinho de alumínio achando que os extraterrestres estão invadindo a Terra, ou terraplanistas, como você fala nos seus posts. Eu estou falando de uma série de técnicos sérios que atestam não só a violabilidade da urna nos locais de votação, efetivamente, como no momento em que você chega lá para acessar o código-fonte e que é feita a apuração final no âmbito do TSE. Então, a questão... Porque aqui a gente pode tergiversar bastante sobre elementos específicos de como seria o voto e a possibilidade de indução da pessoa. Pardal, realmente aqui, vou te falar do fundo do meu coração. Eu já trabalhei um pouco com política, não me considero aí um entendedor, um político, muito menos um político, mas eu posso te falar com tranquilidade. Tem várias regiões aqui, na cidade de São Paulo, que se o Pardal quisesse sair candidato a vereador, se você entra na região, você leva a bala. Você não consegue subir o morro. Então, por conta... Seja realidade fora dos grandes centros. Oi? Não, aqui estou falando até de um grande centro, né? Não, aí fora eu concordo, entendeu? Meu ponto já existe previamente ao ato de eleger alguém uma espécie de esses coronéis do Nordeste, existe essa situação toda deflagrada. E aqui em São Paulo tem alguns lugares também, às vezes algum lugar na periferia, que são lugares fechados mesmo, que tem uma dificuldade. Então, antes mesmo do eleitor ir à urna, ele já sofre uma espécie de
não seria nem coação, é coação com os outros candidatos, com os outros políticos, mas uma espécie de lavagem cerebral. Ah, vota nesse, esse é o legal, esse é o da região. Sim, então, perfeito. meu ponto é, o voto auditável ele confere um elemento a mais de legitimação do processo democrático. Entendeu? Perfeito, perfeito. Legal. Agora vamos lá. Vamos. Seria interessante um debate desse na CNN, porque você faz um contraponto melhor que o Coppola. O Coppola é bastante limitado cognitivamente. Você é ponderado. Vamos lá. Então é o seguinte. Seguinte, Marco, veja. Primeiro, a urna eletrônica, ela já é auditável. Então, eu sei que você sabe disso, mas eu falo isso porque eu ouço muito esse argumento de não, nós temos que fazer com que o procedimento seja auditável. Isso é uma falácia, porque ela já é auditável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse sistema já foi atualizado algumas vezes. Então não é o mesmo. Óbvio que o software, o aplicativo que é usado não é o mesmo de 1996, 1997, nem teria como ser. Então esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, esse argumento de que uma coisa é eu dizer que eu posso, vou fazer uma analogia, de que eu posso um dia praticar um crime. Outra coisa é eu dizer que há indícios de que algum dia eu pratiquei um crime. Veja, todo mundo pode um dia praticar um crime, em tese. O raciocínio é o mesmo. O que tem a ver? Totalmente. Quando a gente fala da urna eletrônica, ela pode, em tese, ser devassável? Sim. Até porque, será que existe algum sistema eletrônico que seja absolutamente indevassável no mundo? Será que, por exemplo, o site da NASA, do FBI, será que ele é totalmente indevassável? Talvez nem ele. Então não existe nenhuma plataforma, provavelmente, e eu duvido que exista algum sistema de votação que seja totalmente seguro e indevassável. Então esse argumento é um pouco falacioso, porque se a gente for mudar algo porque não é totalmente seguro, então a gente não vai ficar com sistema nenhum, porque nenhum sistema é totalmente seguro. Então mas a gente aí está entra. no A, Mas aí... Então a gente está no A, vai mudar para o B, porque o A não é totalmente seguro. Depois alguém vai falar que o B também não é totalmente Mas seguro. como que você me explica o Voltar fato pro de A. a Então urna é falar eletrônica só ser adotada em mais meia dúzia de países que não tem nenhum tipo de seriedade do ponto de vista, inclusive, democrático? e aí Todos os países do mundo usam ainda o sistema todos não, de papel, 40% do país inclusive, calma lá, mas o sistema de urna eletrônica ele é auditável com papel. Você pega, por exemplo, a gente mas pode aqui falar no de... Brasil também. O Não, com site do papel TSE não. Com papel não. é sim. Opa, é sim. Leia no site do TSE. Leia no site do TSE. Que papel? Isso, Cadê meu voto? com papel. Ao final da votação, leia no site do TSE. O problema, Marco, e aí a má fé não é. E aí isso não parte de você. O problema, Marco, é que a gente está num momento muito nebuloso da nossa história. A gente está num momento em que as fake news são tantas e as mentiras são tantas então, que a eu gente queria se chegar nesse perde. ponto Não em estou falando de seguida. você. Eu não estou falando de você. Tudo Eu estou bem, falando mas eu no quero geral. chegar nesse Deixa eu ponto. explicar. No site do TSE, só para explicar, eu li isso esses dias. Eu me preparei para vir aqui. A Eu sei que Zerésima. Não, eu sei, você vai falar da Zerésima. Uhum. então, o TSE, ao final do dia, a urna pode imprimir um boletim. Né? Tem um boletim de urna. E a pessoa que vota pode depois questionar isso e etc. Então, a urna é auditável, e há como controlar isso, é possível pleitear recontagem. Aí vocês falam assim, mas não é totalmente seguro. Bom, uma coisa é um sistema não ser totalmente seguro. Jamais haverá um sistema totalmente seguro em algum lugar do mundo. A gente não pode garantir que a eleição dos Estados Unidos é totalmente segura, a gente não pode garantir que a eleição da Suíça é totalmente segura, isso independe do método. Tá? Então, veja, a pessoa está falando, imrimir um boletim de urna, então tem algo impresso que sai. Mas então, não tem nenhuma correlação entre o boletim de urna e o voto impresso. Isso daí não tem correlação nenhuma. Impresso é o teor do voto num país como o Brasil, o cara conferir e falar, foi nesse mesmo que eu votei, eu vou tirar uma foto e vou mostrar lá. Por favor, a gente não tá em Berna votando, Marco. Não, pior. Eu acho que. E outra, eu acho. E eu vou te falar por quê. E eu vou te falar por quê. Porque, de novo, né, eu não consigo ser dissuadido, Pardal, da ideia de você ter efetivamente a possibilidade de auditagem de uma eleição. Ficar confiando, porque uma coisa é você ter o boletim da urna, a famosa zerésima, etc. Isso daí é um ponto que, para mim, não tem
a nível qualitativo, a mesma eficácia, ou a mesma eficiência, ou pelo menos gera... Porque, veja, tem um fator aqui muito mais de abstração, muito mais de impacto no eleitor, que é o seguinte: eu quero sentir que eu estou participando de uma eleição e a brincadeira que o pessoal estava fazendo agora é contra o voto auditável, mas mostra o comprovante de vacinação e tira a foto Viva SUS. Porque, no fundo, todo mundo estava com o comprovantezinho de papel de vacinação. E você tem também o comprovante no sistema do Sim, SUS. só Você que entra lá. sigiloso e não resolve a questão política, né? É um pouco diferente. É uma analogia Não, eu maldosa. sei, mas é uma brincadeira, de Não, internet. mas É uma são brincadeira de analogias. internet. Mas São, todo mundo tem comprovante de papel para tudo. Por mais que mas são você analogias. confie no sistema eletrônico, o teu comprovante de papel é uma forma de você ter lá algum elemento Comprovante para... de papel é um resquício, porque a gente ainda não migrou para a sociedade da informação totalmente. A gente mantém comprovante de papel, não é só porque a gente ainda tem a cultura do papel, a cultura Mas olha que burocrática. engraçado, Ainda mais Pardal, a pela gente tem essa nossa. discussão. Ainda Pardal, mais pela... sabe quem votou a favor dessa lei, da mini reforma eleitoral? Mais de 400 deputados federais. Esse ponto nem era controverso. Entrou o Supremo por meio do TSE na parada, entrou o Barroso, entrou o Moraes no meio, aí isso daí começou a virar discussão entre nós, eu e você. Isso não era discutido. eu acho. Os PT era a favor, PSOL era a favor, aí do nada começou o pessoal a ir contra. Agora, isso que eu Será acho que é. Eu acho que o ótimo? pessoal pegou pilha, porque o Não pegou. Bolsonaro começou ele decidiu, por Ótimo, estratégia, que ele queria defender essa bandeira. ótimo, ótimo. Agora chegou num ponto muito interessante. O Marco disse assim: aí o pessoal do nada pegou pilha. Vamos parar para pensar uma coisa. Eu vou ter que falar agora disso, Marco. Me desculpa, mas é que esse argumento vai ser válido. A gente elegeu um presidente em 2008 que, no processo de impeachment da Dilma, saudou o Coronel Ustra. Eu já li sentença em que o Coronel Ustra era réu. O Coronel Ustra era um dos réus, porque era um dos sujeitos responsáveis pelas sessões de tortura na Rua Tutóia. Só houve extinção da punibilidade porque ele faleceu. Mas ele era o chefe das sessões de tortura na Rua Tutóia, aqui do lado. Depois, porque Bolsonaro disse que o Brasil só mudaria se 100 mil pessoas morressem. Depois, porque a gente teve um candidato a presidente cujo secretário da Cultura fez um discurso parafraseando o ministro da propaganda nazista, o Goebbels. Depois, porque Celso de Mello disse que o ovo da serpente estaria chocada. Depois, porque ele disse que se não houver voto impresso, não haverá eleições. Depois, bom, eu poderia aqui ficar falando até a eleição do ano que vem, por que do nada essa discussão passou a se tornar um problema? Essa situação passou a se tornar um problema porque a gente tem claramente um entusiasta do regime militar no poder. Um sujeito que nunca, em que pese ter sido eleito durante 30 anos e ter colocado toda a sua família na política, né? Aliás, a profissão deles todos é a política, né? O que talvez é algo que no Brasil possa ser questionado, mas porque esse sujeito começou a questionar valores democráticos. Porque esse sujeito demonstra... Eu acho engraçado, eu lembro das aulas de história, Marco, quando a gente tinha o rei Luís XIV na França, ele dizia l'état c'est moi. Né? O Bolsonaro me lembra um pouco o Luís XIV. Né? A diferença é que o Bolsonaro não usaria as roupas dele, porque ele diria que é roupa de maricas, né? Porque ele tem aquela agenda homofóbica. Né? Mas... Não, é que eu tô achando engraçado, parece que você tem essa intro meio que projetada já na cabeça, mas eu tô gostando, eu tô ouvindo. É porque é bastante óbvio, mas tem que falar porque tem gente que se nega a aceitar esses fatores. Mas o fato é que o fator não foi do nada. É que a gente, pela primeira vez, desde 88, a gente está com um sujeito que está questionando as eleições. Inclusive, a vantagem do Bolsonaro é que ele é previsível, ele avisa o que ele vai fazer. Ele está seguindo os passos do Trump, que, aliás, é quem ele sempre elogiou muito. Então, a discussão se tornou perniciosa porque o Bolsonaro não é que ele não confia no sistema atual. Ele vai questionar o sistema, porque ele vai querer insuflar a base de apoio dele para questionar o resultado da eleição, ainda mais agora que, segundo as pesquisas, ele está vendo que provavelmente ele vai perder. Então, o problema é o seguinte, quando a gente fica discutindo se a gente quer o voto impresso ou não, às vezes eu acho, Marco, é claro que a discussão, a gente está fazendo essa discussão porque é bonitinha, é fofo, mas é uma discussão infanto-juvenil. Porque, no fundo, se fosse papel, ele ia pedir para ser eletrônico. Como é eletrônico, ele quer que imprima. Ele vai fazer qualquer coisa que ele puder para tumultuar o pleito eleitoral. O objetivo dele é tumultuar o pleito eleitoral. Mas agora eu vou devolver. Mas agora eu vou devolver. Perfeito. Eu quero devolver a indagação de uma outra forma. Então, você
Você fez uma introdução, falou Tanto que ele é contra que ele, o- quando ele, só uma coisa, quando ele se candidatou, ele não compareceu em debate, o que demonstra a aversão dele ao jogo democrático. Peraí, Né? ele levou uma facada? Peraí. Bom, Ele levou a facada? Você esqueceu que ele levou uma facada de um socialista? é isso que ele fala, ele levou uma facada de alguém em condições Ele era bem membro mal do PSOL, o cara que esfaqueou ele. É, o sujeito que chegou a treinar no clube de tiro do filho dele. Mas enfim, essa facada é um pouco estranha, mas eu não vou entrar nisso. Mas dois amigos meus de Brasília acham essa facada bem estranha. Mas enfim, isso é outra história. Mas Pardal, agora você tá... só o bolsonarista, vamos lá. só o bolsonarista pode fazer teoria da conspiração. Ele pode falar que a Terra é plana, eu não posso duvidar da facada. Não, calma. Acho que ninguém falou que a Terra é plana, mas tudo bem. Vamos lá. Alguns falam. Vamos lá. O meu ponto aqui, Pardal. A gente está vendo uma escalada concomitantemente. Olha que interessante o ponto que eu vou fazer agora. Acho que você vai concordar, você vai me dar parcial procedência nesse ponto. Apesar de nós termos visões diferentes. Em 2009, 2008, 2010, os professores da PUC, da GV, alguns do Mackenzie, fizeram vários artigos que eu achava assim, interessantíssimos, falando sobre ativismo judicial. Né? Perfeito. E apesar de... eu vou colocar isso para você agora, e depois você me fala, se quiser falar agora, mas eu me considero uma pessoa de direita. Eu sou uma pessoa que tem uma visão liberal. O meu fundamento acadêmico está na escola austríaca, né, e na escola de Chicago. Esse é o meu principal fundamento, são as fontes de onde eu bebo, tá? Para falar de econometria, para falar de direito econômico, para falar sobre intervenção do Estado na vida do cidadão, todos esses elementos que eu considero relevantes na hora de interpretar. Nunca vou fazer uma interpretação contra a legem para defender minha visão de Estado insignificante, que é o que eu quero. Tá? Eu sempre vou me basear com base na Constituição, na legislação infraconstitucional e etc. Mas meu ponto para você é: o pessoal de esquerda, o pessoal um pouco mais para o social, o estado de bem-estar social, gostava quando o Supremo determinava tratamentos dispendiosos de pessoas que têm problemas de saúde. Isso foi judicializado. Aí entrou a questão, né, dos anencéfalos. O Supremo foi lá, colocou uma vírgulazinha a mais na legislação, falou, olha, não... criou lá uma espécie de adendo lá, o tipo, né? Falou, não comete crime aborto de anencéfalo, tal, na legislação penal. Ok. Perfeito. Com o tempo, o Supremo começou a ganhar gosto por isso, né? Foram mudando alguns ministros, o Supremo ganhou gosto por isso, e uma coisa se perdeu no meio de tudo. Um negócio que a Suprema Corte Americana, os teóricos lá, chamam de princípio da autocontenção do Poder Judiciário. Por que isso se perdeu aqui no Brasil? Minha teoria, minha tese. A gente tem uma Constituição de 250 artigos, a gente tem artigo 5º, direitos fundamentais, 79 incisos, a gente tem 78 incisos, a gente tem os artigos 6º e 7º da Constituição, que tem aí os direitos sociais à beça. O espectro normativo, interpretativo desses artigos é gigantesco, né? E as pessoas lá atrás, inclusive os de esquerda, ficaram com medo. Falaram, opa, o Supremo está tomando gosto por ativismo judicial. O Oscar Vilhena Vieira falava em supremocracia, professores da USP falavam em república de togas, nos debates acadêmicos, o tempo todo. E agora, você falou, e eu vou encerrar o argumento com esse ponto para ver a sua reação. Claro. Você falou em resquícios de declarações autoritárias do Bolsonaro, mas durante todo esse período que eu ouvi no poder, são só declarações. Eu não vi nenhum ato de caráter autoritário. Porém, do Supremo Tribunal Federal, eu já vi vários. E eu posso citar. Inquérito das fake news é um deles, né? O inquérito do fim do mundo, que gerou a prisão aí de uma série de pessoas, incluindo um deputado federal, que eu achei uma aberração jurídica, quero ouvir sua opinião sobre isso, e um jornalista. Ele prendeu, da democracia, os dois maiores representantes aí do que deveria ser o resquício do ponto de vista de segurança jurídica que não deveriam ser tocados. Um é um jornalista, o outro é um deputado federal. Pronto. Então, acho que a gente vive tempos sombrios mais pelo Supremo, nesse sentido. Eu discordo frontalmente. Tá bom. Eu acho que... Mas entendo sua opinião.
Professor, você vai passar pano para o Supremo? Não. Vou começar falando com o Supremo. A composição do Supremo, há alguns tempos, me entristece enquanto corte, enquanto composição. O próprio Oscar Vilhena, né, já falou que existem 11 ilhas. Né, ele falou... você tem Conrado, isso quem falou pela primeira vez foi o professor da USP, Conrado Rupterman. Mas aí eu Oscar adoro. Vilhena, Eu acho que radicalizou para a esquerda agora. E aí o Oscar Vilhena cunhou aquele termo lá, supremocracia e etc., e passou a falar sobre isso. Exato. O que acontece, Marco? O problema é, no caso do Supremo Tribunal Federal, eu vou entrar no caso do Daniel Silveira, tá? Primeiro, a gente tem que ter muito claro duas coisas. A democracia é um processo em andamento. Ela não é algo pronto. Então, a democracia se constrói. A gente tem que diferenciar problemas da democracia com tentativas de acabar com ela. São coisas diferentes. Nós temos uma democracia imperfeita, uma democracia formal, que, aliás, a democracia informal, ou a democracia na sua falha, ela se consolida justamente pela enorme igualdade do nosso país. Porque quando você tem um país em que 25% das pessoas ganham menos de R$400 por mês, fica complicado exigir que elas tenham consciência de voto, se elas têm que se preocupar com o que elas vão comer amanhã. Né? Então, acho que quando a gente fala de democracia, a rigor não existe democracia de fato num país em que 1/4 da população tem dificuldade para comer. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa descer um pouco lá da redoma e olhar para essa realidade do nosso país. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou disputar, não, eu só vou disputar essa informação, porque eu não creio que ela seja muito apurada. Eu vou dar uma olhada aqui depois. Essa informação, inclusive... Fome? Não. 25% das pessoas não passam fome no Brasil, não. 25% ganha menos de R$400 por mês. Isso é de 2019. Pesquisa aí. Isso é de antes da pandemia. Eu nem trabalho hoje porque vai estar pior, mas pesquisa que você vai achar isso aí, ó. Não, você tem um contingente de desempregados, mas isso daí que são, às vezes são pessoas que não são empregadas na CLT, mas que trabalham. Exemplo de Uber, por exemplo, ou qualquer tipo de pessoa que trabalha. Novembro de 2019 é o país, exame, notícias R7, metade do... aqui, 1/4 dos brasileiros vive com menos de R$420 por mês. Digita isso que você vai achar várias reportagens. Não, mas eu estou disputando a informação em si. A informação em si eu estou disputando. Eu não sei se ela está curada, mas tudo bem, vamos para frente. Com certeza hoje não está melhor, né? Hoje com certeza está pior. É que é o que eu falo, a gente está fora da realidade, Marco. Acho que a gente tem que descer da redoma e ver a realidade da população. A gente é muito privilegiado e nem tem noção do quanto. O que é bom pra gente, mas a gente tem que ter a gente tem que tomar cuidado com esse lance da empatia, né? E eu nem sei como é que está esse número hoje, eu tenho até medo de olhar, né? Mas enfim, então vamos lá, né? 1/4 ganha menos da metade, né? Aliás, agora talvez o número fique prejudicado, né? Porque o IBGE foi esvaziado, o próprio Guedes andou menosprezando o IBGE. Então eu não sei nem se a gente vai ter como continuar apurando isso, né? Porque ele está acabando com o IBGE. Aliás, esse governo eu não sei o que vai sobrar, mas enfim. Com relação ao Supremo, eu posso ter diversas críticas ao Supremo, mas aí a gente tem problemas que são estruturais, né? E claro, problemas estruturais quais são? Primeiro, Marco, e aqui só para deixar claro, tá? A gente tem visões diametralmente opostas, mas o Marco e eu, nós somos amigos de longa data, e tanta consideração e respeito, e é isso que eu quero que as pessoas percebam, que eu acho que o grande problema do país hoje, Marco, um dos grandes problemas é que as pessoas perderam a capacidade de dialogar. Sim, eu acho que é importante isso que a gente está fazendo. Incrivelmente, as pessoas perderam a capacidade de dialogar. O Marco e eu, a gente pensa de forma diferente, a gente argumenta, e a gente está fazendo essa live, mas depois a gente vai sair para tomar um vinho, a gente vai conversar depois de qualquer outra coisa. Então, amenidades. Exato, amenidades. Então as pessoas têm que perceber que esse fenômeno, esse é um problema. Eu acho que a premissa da democracia é que eu possa dialogar com quem pensa diferente, né? Mas enfim. Então, Marco, veja o que acontece. Com relação ao Supremo, a gente primeiro tem um problema que é estrutural. Né? A gente tem um critério de escolha de ministro do Supremo, que é um resquício autoritário, porque o chefe do executivo escolhe por tempo indeterminado. Isso tem que ser alterado, Marco. Né? Isso realmente gera um problema. A gente tem um resquício aí autoritário. Eles têm que ter um mandato. Essa forma de escolha de ministro do Supremo não só vai gerar problema. Outro ponto, Marco, que a gente tem que trazer também é o seguinte, cara, como é que o Supremo, a Constituição, criou poderes demais para o Supremo? O Supremo tem funções. Ele é uma corte constitucional, é uma corte recursal e uma corte penal de competência originária. Isso é absurdo. Absurdo.
Ele tem que ser uma corte constitucional. Você tem na Alemanha a Bundesverfassungsgericht, tem uma corte constitucional, ela só julga isso, acabou. O Supremo teria que ter essa faceta, enfim. Então, a gente tem planos Até estruturais. nos Estados Unidos, né? É uma corte recursal lá. Exato. Então, Marco, quando a gente, né, cara, quando a gente critica o Supremo, a gente tem que pensar que essa corte, com essa Constituição, com esse modo falho, e que é uma corte que é absolutamente criticável e que profere votos horrorosos tecnicamente, ela é consequência de um sistema estruturado de maneira inadequada. Então, enquanto a gente não fizer uma reforma na estruturação do Supremo Tribunal Federal a partir da Constituição, como indica mandato dos ministros, fazer uma sabatina de verdade, que é uma coisa que não existe, a gente não vai ter uma mudança substancial na corte, a gente não vai ter uma corte elogiável. Esse é o primeiro ponto. Fora que o notário saber jurídico, e eu falo isso, eu não tô nem aí, passa longe, passa longe. O Nunes Marques falando de garantismo, eu como professor de penal que estudo garantismo e aprendi garantismo com Ferraioli na Europa, quando morei lá, fiz curso lá, eu quase me joguei da sacada aqui quando vi ele falando de garantismo penal, ele não tinha noção do que ele estava falando. E é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, o sistema está todo viciado. E esse é o primeiro ponto. E segundo, a gente fala de ativismo, o Supremo toma várias decisões ativistas? Toma. Isso é bem-vindo? Não, não é. E aí, Marco, nesse ponto eu vou concordar com você. Se você vai concordar parcialmente, sim, não existe ativismo do bem, Marco. Não existe ativismo do bem. Ativismo é algo pejorativo, é algo que necessariamente não deve acontecer, porque significa um extrapolamento de uma função. Sim. Por que eu falo isso? Porque eu não posso achar legal quando o Supremo é ativista, mas dá aquilo que eu quero, porque no outro dia ele vai, com esse ativismo, fazer algo que eu não quero. Perfeito. Só que aí o que as pessoas se esquecem também, que aí é o outro lado da moeda, judiciário, em regra, só age por impulso. O Supremo age porque ele é provocado. Em muitas situações ele é provocado. Mas no caso das fake news, não. Um caso, nos outros 580 mil, ele é provocado. Mas eu tenho medo do um caso. Eu tenho medo da exceção. Não vai acabar com a democracia. Não vai acabar com a democracia. Não, mas acaba simbolicamente. Quando você tem um poder o Bolsonaro não tem quer acabar controle. Literalmente. O filho dele já falou que basta pôr um tanque na rua para acabar com o Supremo. Isso daí... Não. Aliás... Mas a gente está diferenciando. Uma coisa é ato, outra coisa é filosófico. Discurso. Não. Filosoficamente, isso que você está falando não corresponde. Não é filosoficamente. Eu estou falando, eu estava querendo tratar de ações. O inquérito é uma ação de um poder. Oi? Discurso não é ação quando você é um chefe de Estado? Discurso é ação? Me explica isso. Quando você é chefe de Estado, o discurso ele não tem peso nenhum? Entendi. O Bolsonaro fala mal da China hoje. Tudo é uma ameaça velada. Eu posso tirar tudo de contexto, tudo é uma ameaça velada. Vou te dar um exemplo. Você acha que as frases do Bolsonaro só são violentas porque são descontextualizadas? Vou te dar um exemplo recente agora sobre a votação, inclusive do voto auditável. Ou a gente vai começar realmente a ditadura para falar agora sim da violência. Aqui, ó. O que não se pode, o que não se deve, o que não se vai aceitar é que a Justiça Eleitoral legisle. Essa é uma frase do Arthur Lira. Eu posso enquadrar essa frase como uma ação, do ponto de vista argumentativo, ameaçadora. Então, se for assim, a gente está brincando de salto triplo carpado hermenêutico total aqui, porque a ameaça, para mim, ela é bastante objetiva. Inclusive, quando a gente fala de discurso de ódio, a gente pode pegar vários parâmetros. Jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Discurso de ódio só existe quando eu viro, convoco pessoas numa manifestação e de maneira objetiva eu determino o local e o momento onde eu vou atacar tal e qual pessoa. Eu, inclusive, individualizo a pessoa que eu vou atacar. Então, agora, se for qualquer discurso, qualquer coisa, acabou a liberdade de expressão. Mas você sabe por que os Estados Unidos faz isso, a Suprema Corte norte-americana, dá essa ampla liberdade ao discurso de ódio? E mesmo lá, a hipótese em que ele não é permitido. Então, primeiro ponto, e você sabe isso melhor do que eu, mesmo lá, o discurso de ódio não é ilimitado. Mesmo no país em que se dá maior liberdade para isso. Por que a Suprema Corte lá permite, com maior liberdade, o que seria próximo de um discurso de ódio? Porque mesmo eles não permitem o discurso de ódio puramente. Tá? Por quê? Porque a ideia deles lá é que quando você permite o discurso de ódio, você vai permitir o quê? Você vai permitir a contraposição de ideias e isso traz uma melhora democrática. Sim, livre mercado de ideias. Exato. Liberalismo.
Ótimo. Só que você está falando isso numa Constituição que tem mais de 200 anos e uma democracia que tem mais de 200 anos. Não num país que desde 1890 já teve 3 golpes militares. O Brasil teve golpe militar em 1890, 1930, 1964. E não teve 54 porque Vargas se matou. Nosso primeiro presidente da República foi Marechal Deodoro. Depois, em 34, Marechal Lott criou o factoide, fake news, do Plano Cohen, que era um grupo de judeus comunistas. Judeu comunista é uma contradição por si só, né? Judeus comunistas. Isso serviu para implantar o Estado Novo varguense. Depois, em 54, nós íamos ter também um golpe militar que Vargas atrasou quando se matou, em 64. Ou seja, você não pode pegar um raciocínio de maturidade democrática dos Estados Unidos, que é uma democracia de 250, mais de 250 anos, e trazer para o Brasil, que está na América Latina. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa, boas ideias e boas práticas, a gente não pode usar, na minha opinião, toda vez que eu trato dos Estados Unidos, é impressionante isso, Pardal. E você não chegou a responder a minha pergunta, mas depois acho que você vai responder. Lá, calma, eu vou chegar lá. Não, sobre esquerda e direita também. Mas vou falar disso, isso é legal. Vai falar disso. Quando a gente fala de liberdade de expressão, das liberdades públicas, tá? Os direitos aí de primeira dimensão, primeira geração. Eu tô aqui defendendo o indivíduo contra o Estado, contra qualquer tipo de abuso do Estado. Seja do presidente que você gosta ou do presidente que você não gosta, tá? A prerrogativa está no cidadão. Então, quando a gente fala em boas práticas do ponto de vista dessa segurança, eu estou sempre em prol do cidadão e contra o Estado. Quando eu falei para você de discurso de ódio, começar a relativizar, aí vem o Supremo, começa a falar de fake news, instaura um inquérito para falar de fake news. Começa a falar amigo, não, né? Não tem nada mais velho que fake news. Não tem nada mais velho que fake news. Fake news é notícia falsa. Até onde eu sei, a mídia, desde que existe mídia impressa, traz notícia falsa o tempo todo para todo mundo. Perfeito, mas é a primeira vez que é usado numa mídia social em massa para mudar resultado de eleição. Isso é especulação sua. Isso é especulação não é sua. Bolsonaro foi na Globo e falou do kit piroca ao vivo. E depois se verificou que era mentira. Ele falou isso na Globo ao vivo. Não, peraí. Mas isso daí, meu Deus do céu. Todos os candidatos falam mentira o tempo todo. Da esquerda também, o tempo todo. Democrata e republicano o tempo todo. Porque eles precisam participar de um debate, eles exageram num ponto, eles trazem uma informação que não é tão verossímil assim. Candidato, me fala um outro político no mundo que foi negacionista em relação à vacina. Ou que divulgou tratamentos que não têm validade em relação à vacina. Eu te falo um. Te falo o Bolsonaro. Negacionista é relativo, né? Pronto. Eu não acho que foi negacionista. Não é relativo. Então não é relativo. Eu acho. Existe você tá tentando... Vocês estão querendo fechar o cara como negacionista. É relativo. Teve um que falou também de ivermectina. Fora do Bolsonaro, só teve mais um que falou de ivermectina. Nicolás Maduro. Não. Isso daí... Você está falando de político ou você está falando de tratamento para o Covid? Eu estou falando de pessoas que difundiram fake news com relação... Não, mas isso não é fake news. Aí que tá. Fake news virou uma espécie de... É fake news porque começou a colocar notícia... atribuição... E começou-se a colocar estudo, começou-se a colocar algo. E hoje a gente está demonstrando o seguinte, que havia interesse por trás. Porque é o seguinte, tudo, Marco, está permeado... Tem interesse por trás, Pardal? Eu vou te falar. Marco, está permeado pelo capital. Então, hoje, por exemplo, só uma coisa. Quando a gente fala, por que hoje é interessante uma parcela da população que o Bolsonaro continue no poder? E aqui eu não estou falando daquela parcela aloprada, que acha ele incrível, que acha ele mito, etc. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando daquelas pessoas que, por exemplo, são de classe alta, da elite, que continuam apoiando o Bolsonaro, no fundo acham ele um sujeito limitado cognitivamente, mas continuam apoiando ele, né? Por que a gente tem isso? Porque é o seguinte, para o grande capital, o Bolsonaro está sendo maravilhoso. Os bancos tiveram esse ano o terceiro maior lucro da história. Os planos de saúde ano passado tiveram um tremendo aumento do lucro. A Bolsa não para de subir, ela não está a menos de 120 mil pontos. Então é o seguinte, Marco, o problema aqui, por isso que eu falo, a gente pode entrar na discussão, né, do faz de conta, ou a gente pode discutir estrutura, a gente pode ir lá para baixo, que significa mostrar o seguinte, para o grande capital é ótimo o Bolsonaro no poder, sabe
Porque ainda mais fragilizado. Porque enquanto ele está Ok. fragilizado, pera aí, perde também o raciocínio. A boiada está passando. A Não, gente aprovou PL da grilagem. A gente aprovou PL da grilagem. Então, enquanto isso, os Imagina a bilionários, PEC da grilagem. feitos lá do Jardim Europa, estão ficando cada vez mais ricos. Então está sendo incrível. Enquanto a gente está passando o PL da grilagem, tá? Peraí, O agora... problema, então o grande problema é o capital que está por trás, tá certo? Imagina, É por imagina. isso Isso daí é é tese óbvio que é isso. Outra altamente coisa, por exemplo, especulativa. MP 1045, que está sucateando os direitos trabalhistas. Aliás, sucateamento, então é muito interessante. E Mas, aí o Bolsonaro, então, calma aí. Enquanto isso, ele isso tem... daí, Pardal. Pardal, calma, calma, calma. Calma, não, Respira. deixa eu É que terminar. você já entrou em capital estrangeiro especulativo, grande capital. Não, marcou. Eu quero No ponto só, central, marcou. Eu eu parei quero de só falar. entender o seguinte. Eu Eu quero só. entrei no ponto central. Você está me cortando porque agora a coisa ficou mais complicada para você. Imagina, Eu eu acho saí do super óbvio. engraçado isso. Não, isso eu acho Não, super não é engraçado. engraçado. É que é a verdade que as Capital pessoas não podem especulativo. saber. Parece. Eu costumo falar para os meus alunos, às vezes na sala de aula, quando entra nesse papo. Eu tive uma live com o professor Marcos Bernardini, que é de Direito do Trabalho. E esse papo sempre vem. Eu sempre. Todas as lives que eu fiz são com pessoas que têm uma visão de esquerda, né? Até hoje. Então foi professor. Tudo amigo meu, tá? Tudo O amigo meu. problema é que as Aí, pessoas estão confundindo ter visão aí, de esquerda com definir democracia, com defender então, mas democracia. esse é meu ponto. Eu sou antifascista. Todos os Não é ser pontos, esquerda. todos Democracia. os pontos que você definiu aqui, com assertividade, me trazem a ideia de que sim, o discurso é uníssono na esquerda. O que eu acho engraçado é que a maioria dos professores da esquerda, quando eu virei e perguntei para eles, mas vocês se consideram pessoas de direita ou de esquerda? Sua visão de mundo é Estado menor, um Estado mais eficiente, menor, ou um Estado maior, mais protetivo, com direitos sociais, etc. E eles sempre falam, não, mas isso não é tema de direita e esquerda, mas isso não é uma questão que você está colocando para a direita ou para a esquerda. E a minha opinião sincera, Pardal, é que sim, se resume nos valores que a gente carrega conosco. Eu defendo sempre a liberdade individual. Para mim, quem tem que ser mais empoderado é sempre o cidadão perante o Estado. E eu sinto que no discurso que você fez agora, o coletivo tem que preponderar, sempre. Então, por exemplo, quando... Não é sempre. Você está falando de grande capital especulativo. Eu queria ver quem é esse ator. Parece o Thanos do Avengers aqui. Parece que vai vir um ser Esse é o problema, super poderoso. Mercado, aí você despersonaliza e não tem quem atacar. Você fala, o mercado, o ministro disse, por exemplo, quer ver um papo? Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos tributar grandes fortunas. E detalhe, né? O IGF está na Constituição. Então, quando existe essa omissão, na verdade, a gente tem uma omissão inconstitucional. Caberia uma DIN por omissão, mas enfim, né? Mas não se tributa grandes fortunas desde 88. Por quê? Porque o mercado não vai querer, porque a bolsa vai cair, porque os bilionários vão sair do país, né? Então, olha que interessante, né? Você quer colocar lá o aumento, você tem lá imposto sobre veículo automotor, mas você não tem imposto sobre helicóptero ou aeronave, porque o mercado não vai reagir bem. Tem um você monte de imposto, mercado, cara. Só que você paga de imposto de gasolina. Para não dar bom, mas é o mínimo que você paga, né? Você não tem ideia. Você não tem ideia de ICMS, quanto que você paga de ICMS numa aeronave, cara. É muita grana. Eu não tenho ideia. Você não tem ideia de quantas pessoas são empregadas para pilotar um helicóptero? Não, para você construir um helicóptero, um avião, é muita gente que entra no processo de fabricação. Nossa, coitado, né? Que triste. Ele tem helicóptero, ele paga tudo isso. Eu tô querendo dizer que a carga tributária já é altíssima. Você está falando que não paga nada. Isso daí é discurso falacioso. Do dono do helicóptero, né? Meu Deus, é discurso falacioso. Helicóptero é caro e vem com muito imposto junto. É só o meu ponto. E se você quiser voar nele, você vai pagar muito imposto também. Helicóptero. Vamos fazer um bolsa helicóptero, Marco? Pois bem. Não é isso o ponto. O ponto é, tudo que você está falando tem uma carga tributária altíssima. Esse negócio do imposto zerado não existe. Isso é falácia. É falácia. Mas não era para menos, isso né? É falácia de Paulo Pimenta, deputado do PT, que fala que o FBI ajudou a derrubar a Dilma. Entendeu? Esse é o meu ponto. É falácia. É essa a ideia. As pessoas querem desacreditar esse lance do mercado porque é muito interessante você achar que ele não existe, né? Justamente porque aí você não tem quem atacar. Agora, quando você mostra que você tem um grande capitalismo financeiro, que na verdade é quem dita as regras, né? Não é à toa que tem uma alegoria famosa do Palácio do Planalto, que é o seguinte, que é a alegoria, né, de que você tem um político e um empresário. Um político vira para o empresário e fala para o empresário numa festa no Palácio do Planalto: você por aqui? E aí o empresário, isso o político diz para o empresário, e aí o empresário responde: não.
Eu estou aqui sempre, quem muda são vocês. Então, Marco, a lógica é essa, o que está por trás é isso. Agora, voltando, porque eu não gosto de me esquivar de questão, eu não sou a favor de um Estado menor ou maior. Na verdade, eu sou contra o Estado. Então, eu estou fora dessa discussão. Pois bem, porque eu sou contra... Peraí, mas então você é anarquista? Não, não sou anarquista. Anarquista é outro conceito. Mas, enfim, o que acontece, Marco, o que eu acho aqui? E aqui, porque eu não gosto de me esquivar de discussões, sobre o inquérito das fake news. O inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, crítica que eu tenho a ele, falando de uma maneira bem, né? Porque a Clarissa aqui tá batendo em mim, tá? Eu tô achando divertido. Você não falou do inquérito, vamos falar do inquérito. Veja. Quem que tá batendo em você aqui? Clarissa, tudo que eu falo discordo, acho ótimo. Porque, claro, as pessoas já têm as inclinações. Quem é Não, mas bolsonarista... tem gente aqui me chamando de Não, tem gente asqueroso. atacando você e me atacando, mas a Clarissa tá sendo educada. Eu acho legal. Não, mas que nem a Clarissa, ela tá discordando de tudo, mas ela tá me respeitando. Essa é a ideia. Ela tem direito de discordar de tudo, mas eu acho que as pessoas têm que resgatar desse papo nosso, que a gente tem que resgatar, porque se a gente sair vivo dessa coisa horrorosa, desse governo horroroso, a gente tem que entender que a gente só vai construir alguma coisa com o mínimo de diálogo, porque a gente perdeu totalmente a capacidade disso. É um país muito desigual. A gente tem que ter um pouco mais a capacidade, Marco, eu acho que é isso que a direita peca, de entender e entrar na realidade do outro. Eu acho mais que livre mercado. A nossa resposta para isso é menos regulamentação, mais livre mercado. Isso distribui riqueza naturalmente entre as pessoas. Mercado é um engodo quando você tem uma desigualdade como a nossa. Porque Imagina. Liberdade, quando você tem... Eu vou te dar um exemplo disso, que aconteceu, que eu fiquei sabendo, tá? Livre mercado, Marco, existe, as pessoas são minimamente iguais. Quando a gente estuda a teoria geral dos contratos, a gente tem um gráfico que demonstra que quanto mais parecidas as partes, quanto mais equilíbrio, mais liberdade a gente dá para as partes. Quando menos equilíbrio, por que senão? Porque senão uma parte engole a outra. Eu vou te dar um exemplo disso concreto. Um conhecido meu, simples, trabalhava aqui na Paulista, na Livraria Cultura, aqui em São Paulo. Quando houve a pandemia, eles foram dispensados. Tá? Eles foram dispensados. Vamos falar um pouquinho de liberdade de negociação, então, a partir desse exemplo seu. Vamos brincar de liberdade, vamos brincar de liberalismo clássico, dessa coisa linda, dessa coisa Walt Disney. Então, vamos lá. E aí ele me contou o seguinte, olha a história que ele me contou. É o seguinte... Do oprimido e do opressor. Não. Ele contou uma história verídica, da vida real, que é uma coisa que a gente nunca precisou. Porque eu acho que a gente nunca teve uma carteira de trabalho, a gente nunca precisou, né? Ser empregado. Eu tenho! E eu já ouvi isso do outro professor também. Pois Ele bem, falou, então... você que nunca trabalhou na vida. Falei, meu amigo, então, vamos lá. não Não, só então, eu vamos trabalho... lá, Marco. Peraí, então vamos lá. Não, peraí, deixa eu terminar. Ele contou o seguinte, quando ele foi demitido da Livraria da Cultura, ele teve que assinar um papel. Um papel que ele precisava assinar para poder receber o seguro-desemprego. E nesse papel, ele abdicava de diversos direitos. A gente sabe que isso que ele está assinando, isso antigamente seria nulo, mas com as reformas trabalhistas, que dão uma maior liberdade maior liberdade entre empregador e empregado, né? Aí você tem esse documento. Ele assinou isso. Ele foi coagido a assinar isso porque ele precisava do seguro-desemprego, porque ele precisava comer. E aí, por causa disso, ele falou, bom, agora eu não posso pedir mais nada, porque eu fui obrigado a assinar isso. Então, liberdade de negociação, Marco, só existe entre eu e você. Quando eu tenho, de um lado, uma grande empresa com toda uma equipe jurídica e do outro um sujeito semi-analfabeto, não existe um acordo de vontades. Esse cara é engolido, Marco. Negar isso é negar a realidade, é negar materialismo. Negar isso ou é alienação, ou é má olha fé. que lindo que você falou. Olha que lindo que você falou. Negar isso é negar o materialismo histórico marxista que está totalmente engendrado na sua fala. Agora, Pardal, eu tenho... Meu ponto É que aí você começa a usar isso. Marx, comunismo, PT, esse é o discurso. Mas é legal. Não, mas você tá bebendo dessa fonte, que eu acho importante é que as pessoas entendam que você deve dar fonte da ideia de marxismo, né? E da ideia dessa historicismo marxista. Desse historicismo marxista. Eu na Suíça, eu não vim em Zurique, eu estou no Brasil, então Ótimo. Agora você vem falar que não digo, luta entre as pessoas. E daí eu te digo, tranquilamente, que todos os países conseguiram se desenvolver, diminuir a desigualdade. E eu vou te falar uma coisa, tá? Diminuir a desigualdade, na verdade, é uma expressão errada. A desigualdade é boa e deve ser incentivada. O que tem que diminuir é a extrema pobreza. E todos os países que abraçaram o liberalismo no século XX prosperaram. E depois eles fizeram essas economias aí, onde o Estado tem uma maior intervenção. Por exemplo, os países Noruega, Finlândia e Suécia, assim por diante.
mas todos eles, na década de 60, 70, Aí, adotaram processo de regras de livre formação mercado e livre no Brasil. concorrência para conseguir sair de uma situação ruim. Não tão ruim como alguns países aqui da América Latina, etc., mas foi isso. Mas a gente A tergiversou isso aí um Finlândia pouco. tem uma população menor do que a Zona Leste de gente... São Paulo, mas enfim, vamos lá. Tudo bem, mas tudo bem, isso daí é outra questão. Meu ponto para você é, para a gente responder a live, para a gente tentar responder a pergunta da live, que a gente Mas vamos do inquérito, muito. peraí, deixa eu falar do inquérito que eu não tô falando. É o seguinte, galera. Só ó, tenta concluir pelo seguinte, você acha que o Bolsonaro... Mas você acha que ele vai ser... Você acha que o TSE vai decidir pela inelegibilidade dele? Mas vamos lá, vou responder isso. Só falar do inquérito. O inquérito é o seguinte, o Alexandre de Moraes, a impressão que eu tenho sobre ele é que ele saiu do MP, mas o MP não saiu dele. Ele tem uma postura que me parece proativa demais para um juiz, né, para um magistrado. Então, nesse ponto, eu sou bastante crítico ao Alexandre de Moraes. Essa possibilidade de ser instaurado inquérito de ofício é algo que... É algo que vem, eu te falei isso por telefone, vem de uma interpretação bastante torta que o Supremo faz do regimento interno e que não surgiu agora, essa interpretação já foi feita antes, mas a meu ver é equivocada, e aí a gente tem um problema. A rigor, quem teria que requisitar a instalação desse inquérito? Procurador-Geral da República. Procurador-Geral da República que está totalmente cooptado. E que, inclusive, importante lembrar, e aí é uma outra falha do nosso sistema, Marcou, tá? Desde quando se instituiu a tradição de se nomear alguém da lista tríplice, Bolsonaro foi o primeiro governante a nomear fora dessa lista. Ele foi o primeiro, isso é um fato, tá? Desde quando se instituiu a tradição de nomear dentro da lista tríplice, Bolsonaro foi o primeiro a nomear fora da lista tríplice. Então, agora, mas então você está querendo com isso justificar a ação do Alexandre de Moraes? Não, isso não justifica, continua errada. Tá? Mas o problema é o seguinte, a gente percebe então como a gente tem um sistema desarranjado e disfuncional. Aí você fala, mas ele foi cooptado ou não. Bom, o fato é que, eu acho que foi, mas tem gente achar que não foi, que ele age de maneira... Mas o fato objetivo, Marco, mas o fato objetivo, Marco, é que o sistema favorece que o PGR vira um capacho do presidente. Isso é fato. O sistema favorece isso. E o problema favorece porque ele tem toda a liberdade para indicar quem ele quer. O Temer se ferrou com o PGR dele. O Temer tomou o poder num contexto muito fraco, num contexto totalmente diferente, Marco. Ele tomou o poder num contexto fraco, Marco. O problema é tem autonomia funcional. Problema é a forma de o presidente escolhe o sujeito que vai investigá-lo. Eu escolho quem me investiga, isso é feito para dar errado, Marco. Isso é feito para dar errado. Isso é feito para dar errado e a gente vai ficar dependendo, enquanto a gente não mudar isso, da boa vontade do presidente. Uma democracia não pode depender de boa vontade. Ela tem que ter instituições sólidas e funcionais. A nossa não é funcional. Aí você vai falar, mas no país tal funciona assim. Países em que tem uma tradição democrática que nós não temos. A nossa tradição é uma tradição autoritária. O país não, isso daí eu acho exagero. Eu acho que não é exagero. O Brasil errou. É um país extremamente autoritário. O Brasil é um país autoritário que tem uma visão, e não tem visão republicana. É que as pessoas não leem, as pessoas leem do que está de fora, mas ninguém lê. Por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda. Alguém sabe o que ele falou lá? O que significa o brasileiro é cordial? A ideia do homem cordial brasileiro é justamente essa fusão, essa confusão entre o público e o particular, entre o público e o privado. E isso não é esse negócio de rachadinha do Bolsonaro. Isso. E quando eu falo aqui, ele deve passar pano, deve achar o PT incrível. Não. O governo do PT cometeu diversos erros. E foi o governo mais neoliberal, tá? Porque são números. Também foi não. o governo. O inchaço... Pardal. Foi o governo que os bancos mais lucraram, Marcos. Às vezes, se empolga muito. Tem uma coisa... Não, eu tenho tem duas coisas, só para retificar. Porque eu não tô só para retificar. Só para retificar o que você falou. Tem duas coisas que você acertou. Como é que é? Errou acertando ou acertou errando. Que é o seguinte. Tem um grupo de economistas, aí, de autores, da escola, principalmente da escola de Chicago, que visualizaram já faz algum tempo a dinâmica que acontece, e o Sérgio Lazzarini importou isso no Brasil com o livro Capitalismo de Laços. Nos Estados Unidos isso se chama Chronic Capitalism, que é capitalismo crônico, certo? A ideia do capitalismo crônico é essa de
a elite governamental, a elite que está no poder, se une à elite empresarial e você viola exatamente aquilo que eu defendo, que são as regras de livre mercado e livre concorrência. Por meio do quê? Regulações, por meio de decretos. O Estado é mínimo, para umas coisas, para outras não é. Então, exatamente. É capitalismo crônico. É a subversão dos princípios que regem o capitalismo. Ele não é mínimo. Para dar benefício para as empresas, ele não é mínimo, o Estado. Agora para a Bolsa Então, mas é uma subversão, esse é o ponto. É uma subversão dos princípios que regem o ideário liberal. Por quê? Porque você tem lá... Isso aconteceu no gabinete da Dilma. A Dilma editou um decreto sobre resina plástica, aumentando a tributação para 4 vezes mais daquilo que na OMC era considerado o correto a nível de resina plástica. E o que aconteceu? A Braskem explodiu, cresceu, dominou o mercado. Ela tinha 20% de participação no mercado, foi para 60%, dominou 70% de mercado, market share. Por quê? Porque o pessoal da Braskem, isso daí provado por meio de investigação da Polícia Federal. O pessoal da Braskem chegou no gabinete da Dilma, ele editou um decreto e subiu o imposto de importação. É tão Faria Lima, eu fico imaginando aquele pessoal da Faria Lima com jaqueta Moncler, comprou em Paris falando market share, vou fazer um call. Eu acho tão brasileiro isso. Então, e esse é o ponto, quer dizer, capitalismo crônico. Aí, retifiquei esse ponto. Aí o outro que você tinha falado, que eu acho interessante também, e ele foi neoliberal. Tanto não foi neoliberal que houve um inchaço da máquina pública e de empresas estatais como nunca dantes visto. E isso daí para nós é problema de 50 anos para frente ainda, para privatizar todo esse monte de porcaria e para demitir os servidores que não prestam, que não trabalham e que só pesam no bolso do contribuinte, né? Acho que esse é o ponto. O que eu acho. E aí, mas uma coisa interessante que você falou uma vez, falou assim, realmente, o que a gente tem, quando a gente pensa na direita, e quando eu falo direita, eu acho que a gente tem que primeiro, o seguinte, eu acho que a gente tem que parar para pensar primeiro, que a gente tem que tomar cuidado também no Brasil, porque esse conservadorismo bolsonarista, isso não é conservadorismo, isso é muito tosco para ser chamado de conservadorismo. Conservadorismo de verdade é outra coisa, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente aqui tem um pseudo-conservadorismo bolsonarista. Né? O próprio meu orientador de doutorado, que é um dos maiores filósofos do Brasil, você conhece, o professor Vili Santiago Guerra Filho, que ele é bem foi esquerda. Quem trouxe pro Brasil. Ele é bem esquerdo. Cara, eu não sei o que ele é, mas ele é um cara bem informado, tem consciência de classe e é muito intelectualizado. Então, consciência de classe, Pardal, uma coisa que me arrepia à noite. Quando eu vou dormir e eu escuto alguém falar isso, me dá um arrepio assim. Falo, meu Deus do céu. Talvez você precise ter mais arrepios para começar a entender o que é. Mas vamos lá. O que eu acho, Marco? Eu acho o seguinte. Não, mas aí, qual que é o ponto? O que eu percebo né, quando a gente fala da direita, a gente tem, né, nesse caldo, eu falo da direita séria, né, que é razoável, nessa direita aí, essa direita liberal, desse individualismo e etc., a gente tem na esquerda já o maior foco no coletivo. Isso é algo que a gente pode falar, né? Claro que aqui eu acho, me parece, Marco, que evidente que os dois extremos, eles são perniciosos e preocupantes. Não é à toa que a gente tem aquela teoria da ferradura, né? Que fala que no final, tanto o comunismo como... Exato, Clarissa. A Clarissa foi uma coisa interessante. A direita conservadora foi demonizada. O problema é que não é a direita conservadora que foi demonizada, mas sim o que elas transformou no Brasil, que é uma coisa tosca. E outra, quando eu sempre faço essa pergunta a pessoas conservadoras, e elas sempre bugam. A minha pergunta é, quando você é conservador, na verdade você quer conservar o quê? Num país como o Brasil, ser conservador é conservar o quê? Tradição, família, propriedade. Qual família? Família brasileira, o núcleo familiar brasileiro, a relação. Tudo que você... E essa família brasileira é como? Ela pode ser de qualquer forma, tem que ser hétero. Não, a família brasileira tanto faz, o Estado não tem nada a ver com... Então a família tradicional pode ser hétero ou não? Essa é a tradição. Isso é conservadorismo. Então, claro. Conservadorismo aceita a homossexualidade numa boa. Sim, claro. É isso que a é isso que a tradição família e propriedade sustenta? Não, eu não estou falando do instituto, do passado, não estou falando de história aqui. Eu estou falando de elementos relacionados à família, propriedade, liberdade. Tá.
Entendi. Então, ser conservador, não. Entendi. Então, é salvar a família, é isso, ser O indivíduo, conservador. principalmente, né? Preservar valores relacionados, sim. Você, no núcleo familiar, é onde você cria a pessoa, o caráter dela, e daí para o mundo. Não é consciência de classe, como você Então, disse antes. Não é a conservar o núcleo, sociedade que vai me conservar educar. Quem me educa é a valorização. família. Perfeito. Né? Porque se você não é conservador, você quer acabar com a família. Oi? Por quê? Porque quem quer Sim, acabar sim. com a Hoje a esquerda quer acabar com a família, no mundo família? inteiro. No Dá um exterior e exemplo. aqui no Brasil. Dá um Oi? exemplo. Dá um exemplo. Com o núcleo familiar? Sim, É, tudo. Desde. não, eu quero um exemplo concreto de uma atitude da esquerda que acaba Putz, com a tem vários, desde Mas eu dominação quero um, não precisa dar vários, não. Não, do ponto de vista linguístico, determinar como que você tem que tratar a pessoa com base na, na orientação dela no dia ou na identidade de gênero que ela tem. Isso daí é uma forma de você segregar pessoas, colocar as pessoas umas contra as outras. Tudo que você falou de consciência de classe, tudo que você falou de não. Explica melhor. O quê? Como assim designar? Explica melhor. Explica, eu não estou Tudo isso, entendendo. pronome, tratamento com pronome adequado. Isso daí tudo envolve uma das questões que a esquerda gosta de levantar. Mas, Pardal, peraí. Eu estou tentando debater com Eu tô você. A achando gente que você fugiu do bugou tema. um pouco, Marco. Não buguei, não. Não buguei, não. A esquerda nos Estados Unidos quer dinamitar a família do ponto de vista tradicional. Então é o seguinte, a ideia do feminismo romper Eu acho com a mulher que engraçado. gosta de ficar Eu em acho casa. A mulher engraçado, que Marco. gosta de ficar em casa e o marido trabalhando, somos contra isso. Todas as Então, mulheres têm que eu trabalhar. acho engraçado. Isso daí é bobagem, é o coletivo querendo decidir pelo indivíduo. A mulher pode fazer o que quiser. O libertarianismo ou o liberalismo fala o seguinte: cada um faz o que quiser, eu só não quero o Estado interferindo no meio disso. Eu não quero o Estado fazendo planejamento familiar. Eu não quero o Estado dando bolsa para mães solteiras porque os maridos saíram de casa. Eu não quero o Estado interferindo na liberdade do indivíduo, determinando como ele tem que agir, ou determinando como ele tem que tratar outro indivíduo com o pronome de tratamento. Eu tô querendo que você explique para mim, eu queria que você me explicasse o que é conservadorismo. Você não... Eu Isso... expliquei. Não só conservar as tradições, conservar o núcleo Mas que familiar, tradição? conservar as boas tradições, as instituições que foram forjadas nos últimos 400 anos. Pô, Principalmente a família. Dos últimos 400 anos a gente teve mais ou menos umas 370 de escravidão, né? Então, se for pensar assim, a gente teria que retomar a escravidão. Sim, as instituições do ambiente democrático, né? A gente conserva o que é bom. Mas democracia dá certo. Anos. Então, a tradição... Sim, a gente conserva com base na democracia americana, inclusive. Tá. Tem a partir da democracia... Mas peraí, Pardal, eu acho engraçado isso. O coletivista tentando enquadrar o individualista. Eu tô aqui tentando defender o indivíduo. E você está tentando aqui me colocar de alguma forma como vamos ver se você defende bons valores. O que eu estou criticando exatamente são os valores autoritários do coletivismo. O coletivismo faz isso. É que eu estou mostrando como essa história de conservadorismo e essa história de tradições é um engodo. Isso é um tremendo engodo linguístico. Imagina engodo, que bobagem você está falando. Tremendo engodo linguístico para mantença de privilégios. No fundo é isso. Eu já falei com 18 Olha pessoas. aqui, ó. Olha o que o seu discurso faz aqui, ó. Tradição é ser heterossexual, branco e hipócrita. É esse o discurso. Sabe quando a gente fala de discurso de ódio? A tua audiência aqui está falando exatamente sobre isso. Então, a gente vai dividir em classe. Depois a gente divide o empregado contra o empregador. Depois a gente divide o homem contra a mulher, o branco contra o negro. E a esquerda vai dividindo tudo e jogando um contra o outro. Porque daí a esquerda vem com a solução. Peraí, então a Europa... o Estado cuida de todos. Então, entendeu? Marco, essa é a solução da esquerda. Então, Marco, você reinventou a história, né? Por quê? Porque quem criou essa... Porque a Europa, quando colonizou a África e a América, ela dividia. Inclusive, tem cartas de portugueses aqui dizendo que você tinha que escravizar negro, mas não tinha que escravizar índio. Então, a Europa criou essa divisão. Então, os europeus eram de esquerda, porque eles começaram a dividir, né? Aliás, a gente tinha... A gente tinha no apartheid na África do Sul, banheiro de branco e banheiro de negro. Então, mas o que você está falando? Ninguém está falando disso. Ninguém está falando absolutamente Não, é que você está falando que é a esquerda que segrega. Eu não estou entendendo. A esquerda que segrega. Hoje em dia é. Hoje é só você pegar. Pega uma feminista de direita e uma de esquerda, coloca as duas para debaterem. Você vai ver o que uma defende e o que a outra defende. Uma defende liberdade para a mulher fazer o que quiser, a outra vira e fala: não,
aí vem com todo o repertório teórico da esquerda dos últimos 50 anos, das feministas dos últimos 50 anos. Então a gente tem que defender os valores da família, é isso que você está falando? Os valores tradicionais, sim. De Que é uma coisa caráter, que agora de autorresponsabilização, de parar de parar de querer responsabilizar terceiros pela sua infelicidade, pelos seus problemas, pelos seus desafios, de parar de falar que o meu problema de não ter conseguido emprego é que o empregador me oprimiu, que ele não deu o emprego que ele deveria me dar. É parar de culpar na sua pele, na sua cor, porque hoje você vive num ambiente democrático. Não tem mais resquício disso que você está falando. As pessoas têm oportunidade. O mercado cria oportunidade para elas. Claro, tem oportunidade. É um país que tem oportunidade para todo mundo, realmente, é bastante. Tá cheio de história de pessoas que se superaram nos últimos anos, Pardal. Eu não sei. E outra, tá cheio de história de que perdeu tudo que também. Legal. A gente vai entrar agora, o Marco, com a gravata italiana, e morando já em Europa. Essa é baratinha. Essa é baratinha. Vamos lá, Marco. Disserte sobre meritocracia, Marco. Vamos lá, vai. Meritocracia é a única coisa que move o mundo. Ai, que lindo, Marco. Meritocracia. Tá bom. Pronto, Uhum. depois da meritocracia, eu estou satisfeito. Agora a gente toma um vinho. Essa piada é boa. Você não tem mérito, Pardal? Você saiu da onde? Opa! Marco, eu não vou te ensinar conceito. A gente não pode confundir meritocracia com mérito. Entendi. Vamos lá. Então me ensina. Já que você quer me ensinar conceito, me ensina então. Meritocracia é cracia, né? Democracia. Sociedade baseada exclusiva ou majoritariamente no mérito, que valoriza quase que totalmente o mérito. Isso não significa que um sujeito muito pobre não possa ter o mérito e alcançar um outro nível. Porque aí tem aquele sujeito que fala assim, mas eu vi aquele vídeo da XP Investimentos que mostrou aquele sujeito da periferia que ficou bilionário investindo em ações. Legal. Isso daí mostra que a meritocracia existe. Não mostra. Sabe por quê? Porque da quebrada dele lá, de 50, só ele conseguiu isso. Então, ele não mostra que a meritocracia funciona. E ele não é uma exceção, ele confirma a regra. Tanto que ele é único. Então, quando você falou isso, aí houve uma confusão. Né? A gente falou em mérito. Ele pode ter mérito, mas isso não quer dizer que a sociedade seja meritocrática. Posso falar uma coisa? Salto, triplo, carpado, argumentativo e nada. Não veio nada aqui. Ainda tem a pachorra de falar que ia me ensinar alguma coisa que eu não sei sobre mérito e meritocracia. A diferença semântica entre os dois. Criação puramente intelectualoide de algum autor que você leu. Porque eu vou te falar a real, Pardal. Você tem mérito, sim. Parabéns por ser o professor de onde você é. Mas mérito não é meritocracia, Marco. Parabéns. Meritocracia é um sistema que se baseia nas pessoas que vão buscar o que elas querem. E se não quer trabalhar, e se não quer investir, se não quer fazer nada com a vida, a pessoa vai viver na miséria sim. Acabou. A sociedade é de pessoas desiguais. Pardal, todos esses dilemas que a gente está falando são estudados tanto do lado socialista quanto do lado da direita, do lado dos liberais. O que você está falando, eu falo toda hora com o pessoal a respeito disso. Se eu der 10 milhões para você e para mais 200 pessoas, tem gente que no dia seguinte vai estar pobre, Pardal. Esse negócio de você achar que as pessoas precisam de um ponto de partida idêntico, isso daí é uma coisa já superada, isso é impossível. Não existe. O problema, e nem a pavimentação disso. O problema, Marco, concordo totalmente, as pessoas não são iguais, ponto. Isso é básico, ok? O problema é que o capitalismo, ele funcionaliza e banaliza uma diferença abissal e a miséria. Ela é parte integrante do sistema. Do qual não sistema? Faz sentido. Qual sistema? Do sistema. O sistema capitalista, a miséria é inerente a ele. Não. A exploração é inerente no capitalismo, não. Não, de jeito nenhum. A exploração é inerente ao capitalismo. Não, de jeito nenhum. O capitalismo liberta. O capitalismo liberta. Essa frase, você sabe... olha o Uber aqui, eu tive o mesmo debate com o professor Marcos Bernardini sobre Uber. Você sabe a origem dessa sua frase? Você vai ter a oportunidade de trabalhar sem fazer entrevista. Você sabe a origem da sua frase, né? O capitalismo liberta. Você sabe onde estava escrito uma frase parecida com essa, né? Pode usar o que você quiser, eu posso refutar. Diga lá. Não, o que eu vou falar é um fato. O capitalismo liberta. Você concordaria, então, que o trabalho liberta? Sem dúvida, mas isso não precisa estar
Agora, você não vai citar um fórum nazista para falar que eu sou nazista, que senão é Não, patético, né, não, Pardal? você não é nazista, eu sei, mas cuidado com essa frase, porque essa frase estava Eu não tenho que fixada tomar cuidado com nada. Essa Eu não frase tenho. estava fixada na porta de Auschwitz. Arbeit É, macht frei. então. Mas isso daí é ridículo, Pardal. Isso que você está fazendo Não, é não pura é. retórica. É pura Não. retórica. A gente está A falando de um tema que não tem retórica nada a que ver com vocês nazismo. usam para Eu vou te dissimular, contar. E eu vou falar uma outra novidade para aqui. dissimular, E eu vou falar uma outra novidade aqui o grande para capital. você. O que as pessoas têm que entender, Marco, é que o grande capital, ele não está preocupado com democracia. Ele não está preocupado se as pessoas estão passando fome, entendeu? Para a bolsa, né? Não faz a menor diferença se tem gente comendo Galera, osso, se os não seus tem. Não, ouvintes aí da a galera esquerda tá estão saindo na porrada loucos. embaixo. É. Não, e é legal mas aí você percebe que é interessante, que assim, tem a galera que eu posso falar o que for, né? Se eu falo assim, se eu falar contra o Alexandre de Moraes, eles vão me criticar. E tem a galera também, qualquer coisa que você falar, vão acabar com você. Não, mas aqui eu vou te falar. Ó, você tem mais seguidor que eu, a maioria é seguidor seu aqui, e eles estão. Eu vou falar o que é isso, só para dar uma alfinetada neles, Pardal. Daí a gente encaminha para o encerramento, tá? Aliás, só uma coisa que o pessoal meus sabe, amigos ouvintes, só uma provocaçãozinha para os seus ouvintes aqui. Meus amigos ouvintes, eu não vivo numa bolha da realidade. Sou advogado aqui em São Paulo, graças a Deus tenho os meus clientes. Sou professor universitário, convivi no âmbito universitário há muito tempo já, com professores de diversas matizes ideológicas. E eu vou te falar, do fundo do meu coração, no ambiente... Não, e agora vai a alfinetada, né? No ambiente acadêmico do qual vocês aí frequentam, onde vocês frequentam, que vocês têm o professor Pardal, que é uma figura empática, uma figura que tem um carisma muito importante, muito relevante e tal, 99% é de esquerda. Então, a única coisa que eu quero... Olha o meu perfil. Calma lá. Eu estou espetando eles ainda. Não é nem você. O vídeo da corrida maluca do Bolsonaro. Não é nem você que eu estou espetando. Eu estou espetando a galera da esquerda. Não, eu sei, mas não é, cara. Ontem eu postei um negócio da corrida. Calma lá. Não, é sim. Pardal. É assim na PUC, é assim na USP, é assim no Mackenzie, é assim na GV e é assim nas universidades também de nível mais baixo. Opa! Te dei todos os articulistas que estão publicando tudo. E a galera que fala, não sou de esquerda... Você não conhece Adriano Teixeira, não conhece Elô de não sou de esquerda, eu convido vocês a lerem Milton Friedman, Hayek e Mises. Se vocês lerem uma obra, pode ser Liberdade Livre para Escolher, pode ser... Mas qual que é a fonte dessa sua ideia de um de que a GV é esquerda? A sua fonte é Vozes da Minha Mente. Porra! Vocês vão mudar a opinião de vocês a respeito de tudo que acontece no mundo. Sabe a pílula Red Pill da Matrix? Só você falar de inglês já é tomar a pílula vermelha. É só tomar a pílula vermelha. Mas é isso. Não, o que eu acho, Marco, e aí, curioso, o pessoal nem deve, isso eu vou falar, vai causar surpresa em muita gente, é o seguinte, é que, porra, quando a gente fala aí do centro acadêmico, o Marco, o pessoal tá vendo a gente discutir aqui, discordar em quase tudo, ou em tudo, ou quase tudo, mas quando o Marco era presidente... Quando o Marco era presidente do centro acadêmico, ele me chamou para a comissão eleitoral e no começo, o principal problema que eu tive que enfrentar foi o fato de ter sido indicado pelo Marco. Lembra, Marco? Porque a galera da chapa, que era uma chapa mais de esquerda, que era a construção... Da Isapena. Que era a Liberta, se não me engano. Socialista. Ou a construção coletiva. Ou construção coletiva. Eles, Marco, acharam que eu ia te beneficiar, lembra? Na apuração. Eu tive que provar que eu era imparcial, lembra disso? Sim. Não, e você foi super imparcial. Eu tive que mostrar, sim, mas eles não botaram fé nisso no começo. E depois eles viram que eu realmente estava sendo imparcial, tal. Mas no começo eu tive que enfrentar essa desconfiança deles. Eles me viram meio que como um Moro, assim, sabe? Tipo, pô, esse cara aí vai fazer cagada. Então aí eu tive que provar isso. Então, pessoal... Mas o Marco, o que eu acho bastante legal, e o que eu percebo, é que quando eu acho que a gente tem que achar... E não é um papo poliana não, viu, Marco, isso que eu vou falar. Eu realmente acho isso. Eu, por exemplo, eu tenho muitas críticas muito fortes a movimentos de esquerda. Inclusive, eu
hoje não vejo ninguém da esquerda aí com uma bandeira razoável, etc. A gente não tem mais isso. Não sou... eu compactuo com algumas críticas que Marx faz, mas eu não concordo com a conclusão. Se alguém quer, porque, na verdade, o Marx, eu acho que ele faz um diagnóstico muito interessante, mas eu acho que onde ele chega, para mim, não cola. Eu não concordo com o ponto onde ele chega, sabe, Marco? Eu tenho um plano de premissa, porque, exato, como a gente bem sabe, ele fala da infraestrutura e ele fala que capitalismo é forma, ele joga tudo para as costas do capital. Eu não acho isso, porque eu acho que, na verdade, o capital, Marco, é que é a minha posição, o capital nada mais é do que uma forma de exercer poder. Então, na verdade, o problema, o lance maior aí é o que está acima do capital, que é o exercício de poder. O capital é mais uma forma de exercício de poder. E é inerente ao ser humano, e aqui sim, se for alguém que talvez eu adote, é uma perspectiva mais Foucaultiana, eu adoto uma perspectiva de que o ser humano, ele Foucault também era esquerda. Cara, eu acho que ele estava fora disso. Eu acho que é muito simplório falar que ele é de esquerda. Achar, o pessoal que te segue vai achar que é obsessão minha. Mas, cara, isso daí tá tão engendrado no ambiente universitário. Eu digo isso porque quando eu estourei a bolha, para mim foi um negócio chocante. Eu fiquei, assim, desnorteado durante um tempo. Exato. Não, é que aí o negócio... Existe uma bolha, Pardal. Existe uma bolha. Ninguém lê autor liberal na PUC. Ninguém lê. Ninguém lê. No Damásio alguém lê. Ninguém lê. Os cursinhos são todos preparados para você passar no ambiente normativo totalmente cheio de direitos sociais, servidor público. Não, uma bolha, existem bolhas. Assim como tem a bolha do sujeito que ele fala mal do Marx, mas ele nunca leu o Capital. Ele leu o Manifesto Comunista, que era do Marx jovem, tem 40 laudas. Esse cara também, ele não pode falar de liberalismo, ele não pode falar de comunismo, tanto quanto o outro não pode falar de liberalismo. Então, o Capital fala de economia? É que não existe bolha. É que marxismo bolhas. Não é economia, marxismo é teoria social. Marxismo é pura teoria social. É zero economia. É uma porcaria. O meu amigo estudou na London School of Economics, ele discorda de você, mas enfim. Eu tenho o pessoal do Hoover Institution, Harvard, Stanford, eu tenho London School of Economics também, e, meu amigo, isso daí é... é argumento de autoridade. Quer vir com argumento de autoridade? Aí a gente tem também. Pô. A gente pode marcar uma outra live e discutir os pontos da obra do Marx, o Capital. Mas vamos discutir só os três tomos que eu tenho. Mas peraí, meu ponto é, você leu o Capital e não leu o Friedman? Você não leu o Friedman? Você não leu o Friedman? Não. Tá vendo o que eu tô falando, cara? Mas você ia chorar. Você ia ter... Não, tá legal. E você ia explodir no meio. Você leu o Capital de Marx? Sim, li trechos, não li inteiro. Então não leu também. Então não é trecho é mais que nada. Tá vendo? São bolhas. Isso comprova que são bolhas. Eu tô na minha... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai ler 4 volumes daquela porcaria lá, gigantesca, eu acho só falando... Posso falar uma coisa, Pardal? É que eu acho tem uma coisa que é importante, e eu falo isso para os meus alunos. Individualismo, você tem que pensar. A teoria marxista, a teoria marxista foi responsável pela morte de milhões de pessoas no século XX. Né? A teoria marxista abriu, não, discurso da cena agora não, para a China de Mao Tse-tung, para a Rússia de Joseph Stalin, foi tudo baseado... Agora, se você falar para mim... Agora você tá que nem a Samia Bonfim. Você tá falando, não, nunca foi instaurado o socialismo no mundo. Ah, então beleza, aí é muito conveniente. O capitalismo sempre, o socialismo não. Então tá. Essa visão autoritária. Qual foi o maior... Vamos lá, já que você está falando de comunismo, qual que é o maior jurista do comunismo? Você me diga. Você não sabe, então. Por isso você não pode falar isso. Essa frase sua não tem a menor noção. Pachucanes. Evgeny Pachucanes. É o sujeito que tentou criar a matriz, ou seja, nem isso. Então você não tem como falar. Qual é o problema? Pachucanes foi o jurista... Eu não tenho como falar o quê, Pardal? Você não tem como falar do que matou 60 milhões. Porque você não sabe nem quem pensou ele da forma jurídica. Quem pensou o quê? Pensou um sistema autoritário, arbitrário, de sufocamento total das pessoas. Aonde que está isso? Aonde que está isso em Pachucanes? Oi? Aonde que está isso em Pachucanes? Não, eu tô falando da prática, não tô falando de um idealista louco que escreveu um livro falando sobre o mundo bonitinho do socialismo. Eu tô falando da prática. A prática de Joseph Stalin é um que você nunca leu. Democrática russa. Fala com qualquer russo. Traz qualquer russo para falar aqui na live. O cara vai falar assim, o cara era um ditador sanguinário e matou 40 milhões de pessoas. Mas é óbvio. Sim, isso é socialismo. Isso é socialismo. Mas aonde... Na sua leitura e na leitura da Faria Lima.
Você está num debate sem saber, Marco, desculpa. Não, esse argumento não adianta, Pardal. Eu posso falar a mesma coisa para você. Você falou de capitalismo, você falou de grande capital especulativo e você não sabe o que é livre mercado. Você está falando de grande capital especulativo Eu sei da o que ele está onde? causando no Brasil. Isso eu Imagina, mesmo. isso é papo de gente... Isso é papo, sabe do quê? De professor louco da USP, que eu já ouvi, inclusive, falando que a CIA depois a Dilma. Isso não faz mais sentido. Isso é papo de que olha para a realidade, Marco. Não, mas aí não. Não é realidade isso daí, isso é projeção. E você projeção tua. É uma coisa que a gente tem que separar, socialismo, comunismo, são coisas diferentes. Mas enfim, eu te passo, mas é uma coisa que aí demanda uma leitura de anos. O comunismo daí acabou, né? Eu acho legal a gente ter essa conversa. Os únicos sistemas que foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas no mundo que foram efetivamente implementados, e a galera ainda fica com essas filigranas falando não. Uma coisa é socialismo, o comunismo é a efetivação plena do socialismo. Aí você fala, nossa, que bonito isso, né? A efetivação plena do socialismo. Onde que aconteceu a efetivação plena do socialismo? Em lugar nenhum do mundo. Porque todo mundo morre antes. Primeiro, eu tirando a parte aí dos professores da USP, que eu respeito muito, respeito como instituição, então acho que é complicado isso. Não, de um professor da USP que eu ouvi falar, e tem na internet, professor de Direito Econômico falando que a Dilma foi deposta por uma estruturação lá da CIA. Não preciso falar o nome, mas é fácil de ver na internet. Coloca o link embaixo. A gente tem alucinações nos dois lados, isso é óbvio. A gente não tem só pessoas inimputáveis de um lado ou de outro. É que é a primeira vez que a gente tem um governo estruturalmente inimputável, né? A gente nunca teve isso para 88, agora a gente está tendo para ver como é interessante, né? Mas enfim, agora o que eu acho interessante, o que eu percebo, Marco, e agora falando, eu acho que agora isso não é, veja, eu não estou falando isso para fazer uma coisa poliana ou para tentar fazer uma coisa fofa, porque a gente não precisa disso, porque a gente é amigo, independe de qualquer coisa. O que acontece? Aí eu acho. Foi para outro campo, né? Sim, não, mas o que eu acho o seguinte, que a gente deve ter alguma coisa entre esse aspecto coletivo e levado à enésima potência necessariamente vai sufocar a liberdade e tende a gerar regimes autoritários, inequivocadamente, vide a China, né? Perfeito. É um país autoritário, porque eu também, e aí vejo isso, porque tem também uma galera de esquerda que passa pano para esses países, que tenta justificar, tentar deixar de lado esse lado autoritário chinês, assim como eu já vi, por exemplo, uma candidata do PSOL mitigar o que Stalin fez, e eu sou contra isso. Eu sou absolutamente contra. Então, desculpa, assim como eu não vou passar pano para Bolsonaro, eu não vou passar pano para Stalin, eu não vou passar pano, tá certo? Porque regimes autoritários, ponto. Eles têm peculiaridades, mas no fundo, teoria da ferradura. No que tange ao autoritarismo, eles chegaram em lugares parecidos, ainda com scripts diversos. Então, acho que a gente tem que ter esse ponto em comum. Então, eu falar mal do Bolsonaro não quer dizer que eu acho Stalin, que eu acho ok. Não. É tão horroroso quanto, por um caminho diferente, né? Pois bem, mas o que eu acho é que, da mesma forma que o coletivo, a última potência, ele sufoca liberdades individuais, o individualismo exagerado também é um problema. Até porque a gente não vira uma caverna, não vira uma bolha. A gente vive em sociedade, o homem é um ser gregário. Então, me parece que o ponto é que achar, Marco, algo que a gente não conseguiu, esse equilíbrio talvez a gente nunca consiga obter, uma equação a partir daí. Essa equação é difícil, é complexa. A gente está lidando com um jogo de forças que é vivo, forças atuantes. É que eu, sinceramente, eu sou bem pessimista em relação ao ser humano. Eu acho que o ser humano basicamente é um lixo, então acho que a gente não vai sair nunca disso. A gente vai ficar debatendo, essa é a minha opinião, já que alguém quer saber. Não, eu sou otimista. A minha opinião é que a gente vai ficar fazendo merda até ser extinto. Aí Pardal. Só pra gente encerrar. É minha visão. Você falou, você é um pessimista. Agora, cara, só você pegar o mundo no começo do século XX, o mundo hoje, você vai me desculpar, a miséria e a extrema pobreza diminuíram muito graças ao livre mercado e livre concorrência. Eu não sei você tem aí todos os países que adotaram o sistema democrático e as regras de livre mercado e livre concorrência prosperaram muito com relação ao começo do século XX. A gente passou por maníacos, ditadores de esquerda que tentaram implementar o socialismo,
né? Goela abaixo, porque o socialismo é isso. Aí Ele é bonitinho no papel. Quando começa a usar esses adjetivos, você e o Caio Coppola. Aí a discussão vira da Atena. Mas peraí. Mas você está defendendo você falar, quando a discussão ficar séria de novo, eu refuto. Vai, continua falando. Mas peraí, você discorda que maníacos, ditadores tentaram implementar? Não, Marco, mas aí eu discuto com uma criança de 10 anos. Eu não vou vir aqui para ficar nesse nível. Aí então vamos subir o nível. Mas peraí, como que eu abaixei o nível? Como que eu abaixei o nível falando sobre ditadores de esquerda? Aí eu começo a falar sim? maníacos de direita. Aí é quinta série. Vamos tentar subir. Mas peraí. Eu não tô aqui defendendo o Bolsonaro também. Mas você falou e adjetivou ele um monte de coisa, para mim tanto faz. Eu não peguei pilha. Porque ele é o presidente do meu país, entendeu? Eu não peguei pilha. Mas peraí, mas calma lá. Você não nega que Stalin é um maníaco louco? Eu já falei. Louco não sei. O cara é autoritário. Louco eu não sei porque eu não sou psiquiatra. Mas é um cara autoritário e era um escroto. Agora eu não sou psiquiatra e respeito aos conhecimentos técnicos. Então, tudo bem. Ele tá louco. Até porque a palavra louco na psiquiatria ela é bastante questionável. Ela não faz muito sentido, né? Perfeito. Não, gostei do toque aí de sofisticação. Mas... minha mãe é da área, né? Então que bom. Não, legal. Agora, Pardal, meu ponto é, a gente passou por um século XX conturbado. A queda do Muro de Berlim foi recente. 89 caiu o Muro de Berlim. E até hoje tem gente defendendo aí cegamente essas utopias. Me preocupa muito as pessoas sempre em prol do que elas acham que é melhor para todos, elas defenderem essas bandeiras, massacrando o indivíduo. Essa utopia do brasileiro de se livrar do comunismo. A gente já caiu nessa história 4 vezes e nunca chegou perto. O comunismo acabou de acabar. Eu acabei de falar. No Brasil? No mundo. No mundo. Não, no Brasil. 80... Desculpa, não é nem acabou de acabar. Tá cheio de ditadura comunista no mundo ainda. Cheio de ditadura comunista. Não, mas no Brasil. O que tem o Brasil? Qual é o risco do comunismo no Brasil, que justificou 3 golpes militares? O Lula estava montando uma máquina de corrupção estrutural para comprar os parlamentares, isso daí por meio das empresas estatais, com o intuito de prosperar e de continuar com o governo petista. Isso daí aconteceu a nível endêmico. Eu perguntei do comunismo, Marco. Sim, o Lula é socialista. O Lula é um socialista. O comunismo não existe, é a utopia. Comunismo é a utopia. Essa é a brincadeira da Samia Bonfim e solistas. Nunca vai chegar no comunismo. Então todo mundo vai sempre poder falar: nossa, nunca foi um regime comunista. Não, estou falando de socialismo mesmo, que é quando você tem que destruir a oposição. Mas você acabou de falar que tem ditador comunista, agora você fala comunismo. Não, ditador que se auto-intitula comunista. Conceitos, Marco, eu posso... Não, gente, filigranas aí, Pardal. Filigrana, sabe por quê? Porque tem Partido Comunista do Brasil, tem Partido Socialista Brasileiro. Não vamos ser até as filigranas. O que eu estou falando tá cheio de ditador socialista. Aqui no Brasil, você quer que eu corrija? Eu corrijo. Tá cheio de ditador socialista no mundo. Ponto. E aqui no Brasil tem partido, da mesma forma que causa ojeriza para você e para mim, falar de nazismo e fascismo, que são de esquerda, inclusive. Puta, agora eu falei, essa vai chocar a tua audiência, hein, meu? Por quê? Fascismo e nazismo são de esquerda. Mas tudo bem. Essa não foi responder porque o Bolsonaro falou isso. Então aí você está parafraseando o Bolsonaro, né? Você está citando o Bolsonaro. Eu não estou parafraseando, eu nem sabia que ele tinha falado isso. Como é que eu vou parafrasear uma coisa que eu não sei que ele falou? Você pensou igual a ele agora. Eu não sei como ele pensa. Eu sei que nazismo e fascismo são de igual, esquerda. porque a frase é a mesma, né? Então, só isso. Mas tudo bem. Essa é só para a próxima live. Então, ó, para a gente matar... Agora eu me perdi também. A gente estava falando de... o coletivo destruiu o indivíduo, beleza, ok. E, cara, a gente manteve bastante gente aí até agora. Estou impressionado. Não, a gente passou longe. Foi chegando, eu acho que o pessoal começou a falar: tá rolando treta, vai lá ver. E começou a crescer depois de uns 20 minutos de live. É engraçado isso. Não, e é legal que, por exemplo, o Scu Lucas aqui é legal, tal, que ele é todo liberal, ele é todo meritocracia, Faria Lima, paga R$80 um temaki e etc. Ele briga com o Matheus, que é mais de esquerda, é super legal. A Suzel também. Vou te falar. Que deve ser toda beber a Perol lá em Capri e mandar o garçom trazer a taça de cristal. Eu adoro essa galera. Eu vi, a galera da direita não ofendeu ninguém aqui, mas eu já levei umas pauladas aqui. O pessoal gostou de
Gostou de Não, descer a todo lenha mundo aqui. ofendeu. Já, aqui, por exemplo, já teve injúria. Da direita, eu não vi ninguém ofendendo, não. Da Eu direita, tirei não. print e eu te mostro depois. Opa, ó, cuidado aí, galera. O Pardal tá tirando print. Eu vou tirar também, então. Tô brincando. Mas, enfim, Pardal, para a gente encerrar, de uma vez Fechou. por todas, você acha que o TSE vai determinar, vai tirar o Bolsonaro aí da corrida eleitoral? Você acha que isso pode acontecer? Putz, cara, olha, a gente tá no Brasil, é muito difícil. Sinceramente, Marco, às vezes eu penso dizer que sim, mas aí eu tenho receio. O problema é que o jogo político, eu não sei, mas eu tenho a percepção de que a situação está muito instável. Então, o que acontece? A impressão que eu tive essa semana é que a gente chegou num ponto em que, aparentemente, não sei se você teve a mesma percepção, de que se esgotou a possibilidade de diálogo entre o judiciário e o presidente. Eu acho que esse diálogo não vai existir mais. Porque, né, a gente ia ter um encontro envolvendo o Fux e o presidente foi suspenso, e aí ele fez o encontro com o PGR. Houve um rompimento. O que acontece? O Bolsonaro ele tem um núcleo específico pequeno, mas esse núcleo não vai abandoná-lo, provavelmente. O Bolsonaro ele desperta um sentimento, um populismo muito forte, então esse grupo vai continuar com ele até o final. Eu acho difícil esse grupo que está com ele largar ele, ainda que seja um grupo menor, esse grupo é muito fiel, e é um grupo que é dividido, em parte é um grupo, em parte você tem um grande empresariado, do outro lado você tem um grupo religioso, porque ele tem essa pegada mais neopentecostal, então você tem também o pessoal da agropecuária, essa galera, tem uma galera que está muito próxima dele, essa galera não vai largar ele tão fácil, acho que não larga ele até o final, se ele afundar, afunda junto. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que ele vai se apegar a esse grupo. Então, o que as pessoas têm que entender, quando o Bolsonaro fala essas coisas que para muitas pessoas são absurdas, ele não está falando para mim, ele está falando para a base dele que vai achar incrível. Qualquer coisa que ele falar, eles vão achar incrível. Porque é uma base, e aí nesse ponto, o que me preocupa é que essa base, ela é tão fanática, e aí eu vou fazer um paralelo com o Lula, tá? Para mostrar que eu tento ter. Veja, é uma base. O problema do fanatismo, Marco. Começaram os fora Bolsonaro agora. Hashtag fora Bolsonaro. O problema. Pessoal milita. Não, o problema não é. O problema, Marco, sabe qual é? Hoje eu estava falando com um aluno, eu acho que agora você vai concordar comigo. O problema é que as pessoas, eu acho que o brasileiro ele espera demais de um gestor público. Hoje um aluno falou assim: poxa, professor. O Estado é gigante, cheio de não, direito social. Não, Marco, não é isso, Marco. Não, Marco, Mas... ele espera. Marco, ele espera. Não, Marco, isso é uma questão psicanalítica. Não é porque o Estado é gigante ou deixa de ser gigante, Marco. Sim, é cheio de promessa. As pessoas têm aquela ideia do Estado. Isso tem a ver com patriarcado, não tem a ver com o Estado gigante agora, com o Estado de bem-estar social. A gente não pode pôr tudo nas costas desse Estado. Isso é uma cultura que vem de muito antes disso. Mas, enfim, aliás, né, o Sérgio Bacuranda mostra isso muito bem, e outros autores. Mas o fato, o que acontece? A gente tem aqui um problema que o brasileiro ele espera que vai vir um salvador. E aí ele se apega a essas figuras. Isso é muito ruim para a democracia, Marco. Qualquer, tá? Qualquer situação em que a gente tem, né, Marco, em que as pessoas idealizam alguém, elas perdem a capacidade de crítica. Eu acho que o grande problema, tanto de quem apoia o Bolsonaro até hoje, como de quem apoia cegamente o Lula e não enxerga nenhum erro no governo dele, o que é absurdo, e não é nem por ser o Lula, mas é absurdo porque ele é um ser humano. Não é nem erro, é bandidolatria. O cara é um bandido, pô. Tá comprovado. Exato. E o Bolsonaro é bandido e miliciano. Então como é que a gente não vê erro numa pessoa dessa? Então percebe? Como é que você... Mas peraí, agora, por mais que você possa não gostar do Bolsonaro, como é que você consegue atribuir o mesmo peso a situações completamente diferentes? Depois, acho que fica para a próxima. Verdade. Não dá para atribuir o mesmo peso. Não dá para atribuir o mesmo peso, é verdade. Não dá. Você não tem nada provado, pô. Você não tem nada provado. É tudo especulação da esquerda e sua. Bom, o Lula também. Ele tem quantas condenações contra ele? Ah, mas você vai falar para mim que não houve uma Eu fiz uma pergunta do Lula? Você é um técnico do direito. Não. Quantas sentenças dadas em julgado? Tecnicamente, o Lula está liberado. Tecnicamente, e o Bolsonaro também. Então, dois são iguais em seu aspecto moral. Mas espera aí, mas é como se você presumisse que não aconteceu nada. A gente sabe que a condenação do Lula foi eivada aí de muita prova documental. Você teve acesso aos autos? Você teve acesso aos autos? Eu tive acesso ao que saiu no domínio público. Ah, na mídia. Ah, tá. Você leu a sentença do Moro do caso Lula? Li, quando saiu, li.
Quantas laudas tem a sentença? Quantas cara, laudas era gigante. Era gigante. Gigante quanto? Ah, não vou lembrar agora, perdão. Eu lembro, tem 220 laudas. Inclusive, É. ela tá no meu grupo do Telegram. Eu mando para você ler de novo. Mas qual que é o tesão de defender um cara corrupto assim, que tá Não, amplamente comprovado? Não, o tesão é não ser tendencioso. Ele não tem Como condenação tendencioso, julgado. Pardal? Ele não tem condenação Uma transitada série em de julgado. provas. Isso não significa que eu vá Ó, votar mas nele, eu vou mano. ser justo, hein? Eu vou ser justo. Com relação ao triplex, não gosto do processo do triplex. Agora, com relação ao sítio, meu Deus do céu. Você leu o O sítio é um processo? absurdo. O Leu o sítio é um processo? absurdo. Ah, Pardal. Sítio é um Então quer absurdo, dizer que se o Pardal. cliente te contrata, você fala, deixa eu ver essa situação, vou abrir o Globo.com? Ou você leu o processo? Pardal, você vai falar que você leu o processo inteiro, cabo a rabo. Você não teve acesso também, você está opinando, Pardal. Esse argumento é ridículo. Mas a presunção, se Esse eu não tiver argumento é acesso, a presunção ridículo. não é de inocência? Você tem a mesma capacidade de opinar, só que você tá cagando a regra de que eu não posso opinar, pô. Pelo amor de A Deus. presunção é de Você inocência ou pode... de pelo culpabilidade, amor de Mário? Deus, tá cheio de prova. O que caiu na mídia é Se provado, nenhum deles meu. tem condenação Nota transitada em julgado, fiscal. se nenhum deles tem condenação transitada em julgado, a premissa, a presunção é de culpabilidade e inocência, Mário. Não, até aí tudo bem. Tá Vamos vendo? Você não ficar... responde. A gente... Até Não, aí, até aí tudo bem. bem. Você Eu tergiversa. concordo. Vamos falar de presunção de inocência e tal. A gente tá vendo que o Vamos falar STF se dessa tornou... coisa que tá na Constituição. Não, sim, tá certo isso. Não tá errado. Não tá errado. Eu achei assodada a ação do triplex, achei de fato. Com relação à do sítio, porra, sabe? Assodada Já é eufemismo. Assodada Oi? é eufemismo. Assodada é eufemismo. Não é eufemismo. Não é eufemismo. Mas tudo bem. Eu acho assim. E outra. Existiam belos indícios documentais. O bolsonarismo. O bolsonarismo, eu tô Não, falando. peraí, não vai me taxar de bolsonarista aí alguém, aqui. Não, você não mas você adota uma agenda em alguns pontos. Por exemplo, eu falo do Bolsonaro, é você e o Lula. Então, essa coisa é muito legal no bolsonarismo. Você começa a discutir com eles, eles têm umas palavras-chave, parece um robozinho que é programado para falar algumas coisas. Lula, PT, comunismo. Essas palavrinhas vão aparecer em algum momento. Né? Mas, então, Pardal, Bolsonaro, tá tudo... Mas peraí, calma lá. Isso daí não é só Brasil. Tá tudo altamente politizado. Nos Estados Unidos a discussão foi igual, aqui também. Vamos lá, eu não quero carregar mais a live. A gente, pelo jeito, a gente debateu já uma série de temas. Eu nunca fiz minha vida uma live tão longa. Então, muito longa. A galera vai surtar aqui. Vai ter... uma maratona, é uma live, vai estar ótimo. Aliás, fora Lula não, volta Lula. Lula 2022 apareceu aqui. Mas tudo bem. E aí o pessoal, o que a gente tem que ter, por exemplo, quem é a Fernanda Amaral, ler ou não o processo, uma definir seu argumento, para dar óleo para os bilhões recuperados pelo Estado. A gente aí tem que fazer uma separação básica de processo penal, tá, Fernanda? Uma aulinha aqui de segundo ano. Não, calma. A gente não pode confundir materialidade com autoria, né? O fato de eu ter sido desviado não significa que eu saiba exatamente quem desviou. Então, só uma mas é isso que deixa o brasileiro o pé da vida, cara. Essa hipocrisia. Que ele fala, eu sabia de todo o esquema, mas eu não comandava, entendeu? Todo mundo sabe que o Lula ele saiu por um subterfúgio formal. Formal. Agora, você fala para mim, Marco, eu como liberal, você gosta de Estado, você gosta de Estado persecutório? Olha o medo, olha o desespero, olha o medo que se tem do Lula. A gente está sem o PT no governo há 5 anos e a gente está falando do Lula. É uma fixação. Não, eu não tenho medo de nada. A gente trouxe a questão... Esse medo. Esse fetiche contra o Lula é muito louco, porque a gente está aqui, o PT não está no governo. Pardal, em que mundo você vive? A própria grande imprensa, a grande mídia, o tempo todo fala do Lula. Em que mundo você vive, Pardal? Como é que eu não vou falar de um cara que foi presidente e que, por um subterfúgio formal do Supremo, saiu... E agora o processo falando do Lula e do PT. Vamos lá, fala do Lula. Vamos falar mais do Lula. Mas eu não sei porque você não gosta. Você que estava defendendo. E ainda você falou que eu não posso opinar porque eu não li e você também não leu. Então você também não pode opinar. Então a gente fica aqui a gente fica numa... Como é que é quando... Mexican standoff. Aí, quem atira primeiro? Ninguém pode atirar. Não, então, é que a premissa é inocência, tá na Constituição. Eu só tô dando Perfeito, sim, a premissa é inocência. É o mesmo argumento autoritário nesse caso, não, é exculpatório, né? Mas é o mesmo argumento do pessoal agora da CPI que está querendo quebrar o sigilo
Brasil Paralelo falando quem não deve não teme. Cara, isso daí, você fala, meu, é inacreditável. Assim, se a gente se basear do ponto de vista formal na CPI, a CPI tem poderes para isso? Tem. Agora, tinha indício para quebrar sigilo fiscal da Jovem Pan e do Brasil Paralelo? De jeito nenhum. A Jovem Pan foi lá, pá, bateu forte. Eu não sei, O Renan Calheiros pediu desculpa. Pediu confesso que eu desculpa, não tô falou que foi engano. eu Sabe? não tô Aí acompanhando eu tô detalhes para entrando, saber. eu tô dando opinião. Eu tô dando opinião aqui. E você também. Não, E não, eu mas eu acho não, sim. não, mas eu não me sinto autorizado realmente, porque para falar nem que sim, nem que não, real mesmo. Porque o que acontece? Eu ficava nervoso vendo o CPI, porque de tanta mentira. E aí eu parava de ver, porque os caras mentiam tanto na cara Mentira, dura. esse Omar Aziz e esse Renan são dois bandidos, cara. Como é que você Não, consegue mas acreditar no teatro que eles fazem? atenção, mas isso é preocupante. O Bolsonaro é tão escroto que a gente tem que se apegar ao Renan Calheiros. Você vê um nível. Eu não acredito. Não, mas tudo bem. Ó, deixa eu falar. A gente tá tão Vamos. mal que o Renan Calheiros vira o meu malvado favorito. Olha que Não, não problema. fala uma coisa dessa, Pardal. Eu vou infartar aqui. Mas, ó, O cara é um cara, gangster, olha isso. O cara que, o cara que tá tocando a CPI é um gangster. Isso só é um mostra como o gangster. nosso país é funcional. O nosso Não, país não, é é um gangster. funcional. Como é que um Não. cara desse toca uma CPI? Perfeito, perfeito. Uma E como é CPI que que eu nem. digo? E outra coisa, eu preciso de uma CPI para comprovar que o governo boicotou a vacinação? Meu Deus Não, do céu, é não, legal calma isso. lá. Calma lá. Pardal, pelo amor de Deus, a gente tem que encerrar. A galera vai matar a A gente gente. tem que Já encerrar. são, já são 9h50. Ó, adorei o papo. Não, Eu foi gosto muito disso. divertido. Posso dar uma mensagem para o pessoal, só para terminar? Galera que está aqui Claro. xingando, etc., não pega pilha, meu. Eu não vou ficar bravo com ninguém. Eu amo todos vocês. Galera, exato, Quem exato. pega Eu pilha quero... com discussão, quem pega pilha com discussão é gente tosca, gente boba. Tem gente que xingou aqui, tem gente que ofendeu. Vou falar a real Não para tem... vocês, ó. Puta bobagem, meu. A gente consegue discordar sem precisar. Eu acho o Pardal uma pessoa magnífica do ponto de vista acadêmico, ele é um estudioso, ele tem a visão dele de mundo, a gente vai discordar sem eu precisar fazer argumento ad hominem aqui para ele, tá? Não, Então, o a lance todos que fizeram isso, pelo menos tenham vergonha dessa baixeza tosca. Só Não, isso. pode ver que pode. E outra, percebe que assim, a gente brincou, agora no final a gente mais zoou, mas no começo ficou mais. A gente conseguiu ficar sério um tempo, depois não. Mas o lance é, veja, eu, Marco, a gente tá aqui, depois acabou, depois a gente vai tomar um vinho, acabou, entendeu? Então, o que eu tô falando? Galera, é o seguinte. Por favor, não adotem a postura que eu e o Marco não adotaríamos, entendeu? Para pensar que a gente ficou 2 horas debatendo e discordando de tudo. Se a gente não se irritou aqui um com o outro, cara, não tem porque você se irritar. Por quê, né? Por quê? Porque, então, assim, então não tem motivo para. E outra, aí na questão de direita ou esquerda, cara, ou você é uma pessoa que sabe respeitar os outros, ou você é um escroto. Aí não importa de que lado que você tá certo? Se você não sabe conversar, tal, meu, não dá. Então, porque no final das contas, e aqui, quando a gente estava discutindo Bolsonaro e Stalin, a premissa é, cara, não dá para aceitar nada num país que seja o que tem de ser autoritário. Nenhum resquício de autoritarismo. Nenhum. Né? E no final das contas, ninguém, ou pelo menos ninguém, tem um outro débil mental que pede volta do regime militar. Mas tirando esses inimputáveis, que não dá para conversar, que esses daí não tem o que fazer, a galera quer democracia. A galera quer uma democracia menos desigual, entendeu? Ninguém acha legal pessoas na rua passando fome, ninguém acha legal pessoas... Então, assim, algumas premissas existem. E posso fazer um jabá aqui, um jabá, sei lá. Jabá, né? Pessoal, eu tenho um canal do YouTube, queria que vocês acessassem ele. Eu tenho algumas discussões aí que eu já comecei faz mais de um mês com professores que têm uma visão diametralmente oposta à minha. E quem quiser, tem sobre vários temas, vitimocracia, tem sobre questão da pandemia, do desempenho do governo federal na pandemia, enfim. Tem vários temas que eu acho que são relevantes e interessantes para vocês. A próxima vai ser sobre feminismo com a professora Júlia Ribeiro Bastos, sabe? Juliana Bastos, sabe quem é? Ju, lógico, eu lembro, é a nossa turma, a Fabi. Eu vou falar com ela sobre feminismo, exato. E a ideia é essa, pessoal, transmitir aí boas energias por meio de uma discussão construtiva, exato. Ou a gente pode não sair do lugar, mas pelo menos mostrar que tem diálogo e tem pelo menos uma troca de isso sem alfinetadas e elogios e tudo. Mas aí isso mostra também o respeito, porque você só consegue falar a verdade ou às vezes falar em tom mais ácido quando você gosta da pessoa, porque você não gosta da briga. Então,
Eu Não, acho briga fica um clima ruim depois. É que nem eu acho a galera que xingou. Fica aquele sentimento meio de ódio. Pô, esse cara aí é nojento e tal. Eu acho assim, cara. Discordou, quer sair da live? Ótimo, tchau. Agora, você quer. Eu falei de Hayek, eu falei de Mises, eu falei de Friedman, você passou os seus autores. Quem quiser aprender, vai atrás dos livros, vai pô, atrás dos autores ou manda exato. mensagem pra gente, Lê entendeu? outro e depois fala, pô, isso aqui para mim fez mais sentido, esse outro nem tanto. Ah, Legal, eu acho que é daí que a gente tem que extrair alguma coisa. E eu perfeito. acho que tem também ter a perspectiva, a ideia de se desconstruir o tempo todo. A gente, Perfeito. as verdades, né, elas são fruto de mediocridade. Quando a gente fala, não, é isso, peraí, mas será que é mesmo? Eu pensei durante 20 anos que é, será que é mesmo? Será que não tem? Então, eu faço um trabalho de desconstrução permanente, do tipo, não, mas como assim? Deixa eu ver isso melhor. Vamos Perfeito. tá. Então, eu discordei de tudo que você falou, porque eu estou no debate. Eu não vou ceder, não vou dar o braço a torcer. Mas isso não quer dizer que depois, em outro contexto, falando, A mas gente não dá uma. não explica o que esse cara fala. Ah, tá. Vou pedir o Seja para autor. concordar ou Vou pedir o discordar. Eu não vou autor escolher. soviético aí. Eu vou dar uma olhada nesse autor soviético seu aí. Então, exato. Eu É isso falei, aí. eu mesmo. Eu fui ler os caras para ver se eu concordava com as conclusões do comunismo. Eu não concordo. Eu não concordo. Perfeito. Não compactuo, mas eu li para descobrir isso. Eu fui atrás. Maravilha. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Pardal, obrigado de novo. Obrigado a todos que acompanharam o debate. Vocês são muito especiais aí por estarem conosco durante essas 2 horas quase. E o nome do meu canal é Marco Antônio Costa no YouTube. Quem quiser tem o link no Instagram, na entradinha lá do meu Instagram. E, Pardal, sem palavras para te agradecer aí a nossa trocação. Vamos marcar um próximo depois para a gente falar sobre nazismo e fascismo. Vai ser divertidíssimo. Putz, vai ser uma E briga. você ainda que estudou na Alemanha, você vai tirar de letra. Não, eles sabem o que é empírico lá, mas aqui no Brasil, tudo aqui tem peculiaridades. Tudo. Legal. Obrigado, Pardal. Valeu, pessoal. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau.